Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 15, capítulo 175. Transação de Ieroshi. Nas profundezas do palácio subterrâneo, uma mulher enredada em correntes puxava-as incessantemente, com o rosto contorcido pela loucura. Essa mulher era a mãe de Suming, a antiga santa da terra sagrada do caos, Ieroshi. Nesse momento, o rosto de Ieroshi estava pálido, e as áreas onde as correntes a envolviam estavam vermelhas e em carne viva. Vingança, eu preciso de vingança. Meu Suming se foi, e eu não quero mais viver, mas a vingança por meu Suming precisa ser executada, murmurou Ieroshi. Ieroshi reprimiu o ódio em seu coração e começou a ponderar sobre como se vingar. Após um breve instante, os olhos de Ieroshi brilharam, como se ela tivesse tido uma ideia. Logo em seguida, Ieroshi mordeu a ponta do dedo e desenhou uma marca no reino do vazio. Após concluir isso, Ieroshi respirou fundo, cerrou os dentes e começou a esperar. Quem sabe quanto tempo se passou? Não muito longe do palácio subterrâneo, ouviram-se passos lentos. Santa de Vossa Alteza, oh não, agora eu deveria chamá-la de Santa de Vossa Alteza. Uma voz clara e agradável veio de longe. Uma bela mulher de olhos brilhantes, dentes brancos, pele clara e uma figura excepcionalmente graciosa aproximou-se lentamente à distância. Ieroshi, você está pronta para se confessar? A mulher deslumbrante olhou para Ieroshi com um leve sorriso. Ieroshi acalmou o ressentimento em seu coração. Lin Xian, quero fazer um acordo com você. Assim que Ieroshi falou, a expressão da mulher deslumbrante escureceu, e ela disse friamente, você não é digno de fazer um pacto comigo. Uma santa que se apaixonou por um mortal, você tem a audácia de fazer um pacto comigo? Lin Xian olhou para Ieroshi, que parecia uma prisioneira, e sentiu-se extremamente irritada. Como santa da terra sagrada do caos, ela teve um caso com um mortal e chegou a dar à luz um filho. A reputação da terra sagrada do caos foi completamente arruinada por essa Ieroshi. Lin Xian, se eu não a tivesse trazido de volta do mundo mortal para a terra sagrada do caos naquela época, você poderia ter se tornado a filha divina da terra sagrada do caos hoje? Ieroshi falou indiferentemente, seu tom não sendo nem humilde nem arrogante, completamente desprovido de sua loucura inicial. A expressão de Lin Xian mudou ao ouvir isso. Ela queria retrucar, mas não encontrou motivos para fazê-lo. Então não há a menor chance de eu fazer um acordo com você. Nem pense nisso. Se você estiver disposta a admitir seus erros obedientemente e revelar o paradeiro daquele bastardo e daquele homem, talvez o santo mestre fique satisfeito e a liberte. O peito de Lin Xian subia e descia violentamente, criando curvas sedutoras no ar. Você não vai ouvir os termos do acordo? Ieroshi encarou Lin Xian fixamente, ignorando completamente as palavras dela. Lin Xian franziu as sobrancelhas delicadas. A calma de Ieroshi fez com que ela sentisse um leve arrepio. Antes de ser aprisionada no palácio subterrâneo, Ieroshi era uma mulher de graça incomparável. Se ela não tivesse cometido um erro imperdoável, como poderia o posto de filha divina ter caído em Lin Xian? A aura gélida do palácio subterrâneo também fez com que Lin Xian sentisse um leve desconforto. Não precisa. Se não houver mais nada, vou embora. Se você me incomodar de novo com essas coisas chatas da próxima vez, não me importo de te fazer sentir confortável, disse Lin Xian friamente e se virou para sair. Já que você não está interessada na escritura imortal caótica, então esqueça, disse Ieroshi indiferentemente com o rosto desprovido de qualquer expressão. Assim que Ieroshi falou, os passos de Lin Xian pararam abruptamente. Ieroshi, me diga, que acordo é esse? Lin Xian respirou fundo, virou-se e olhou para Ieroshi com olhos flamejantes. O palácio subterrâneo estava repleto de uma aura gélida e crescente, mas naquele momento, Lin Xian não sentia frio algum, em vez disso, sentia um calor intenso. Você não estava muito inflexível agora há pouco? Não queria fazer um acordo? Os lábios de Ieroshi se curvaram em um sorriso, seus olhos cheios de sarcasmo. A aura gélida soprava sobre a saia branca de Lin Xian, fazendo-a esvoaçar ao vento e revelando sutilmente suas pernas esbeltas e longas, incrivelmente delicadas e sedutoras. Como você conseguiu a escritura imortal caótica? Lin Xian olhou para Ieroshi e perguntou. Ieroshi sorriu. Isso não é da sua conta. Contanto que o acordo seja concluído, eu lhe darei a escritura imortal caótica. Lin Xian franziu a testa profundamente. Embora desejasse muito a escritura imortal caótica, e se Ieroshi fizesse uma exigência excessiva? Esqueça isso. Assim que eu alcançar o reino sábio, o mestre sagrado naturalmente me concederá a escritura imortal caótica, continuou Lin Xian. Você acha mesmo que aquele velho vai te ensinar uma técnica de cultivo tão poderosa? Você pode nem conseguir manter seu posto de filha divina por muito tempo, e ainda sonha que aquele velho gagá te dê a escritura imortal caótica? Nem pense nisso. Ieroshi zombou. A expressão de Lin Xian vacilou ao ouvir isso. Embora as palavras de Ieroshi fossem desagradáveis, eram muito razoáveis. Dado o caráter do mestre sagrado, era impossível para ele transmitir facilmente as escrituras imortais do caos. Além disso, a competição pela posição de filha divina na terra sagrada do caos era extremamente acirrada. Sua própria base na terra sagrada do caos era muito superficial. Embora tivesse assumido a posição temporariamente, ela poderia ser derrubada por aquelas pessoas a qualquer momento. Ela realmente não tinha confiança em consolidar essa posição de filha divina. Esta é a sua única chance nesta vida de obter a escritura imortal caótica. Se você não a aproveitar, certamente se arrependerá.
Vendo Lin Ziyan hesitar, Ye Ruoxi continuou em voz grave. Após Ye Ruoxi terminar de falar, ela fechou os olhos lentamente, aguardando a resposta de Lin Ziyan. O palácio subterrâneo estava silencioso, ouvindo-se apenas a respiração fraca de Lin Ziyan. Muito bem, considerando a gentileza que você me demonstrou naquela época, farei um acordo com você, mas preciso ver a escritura imortal caótica primeiro. Lin Ziyan respirou fundo e disse lentamente. Os lábios de Ye Ruoxi se curvaram para cima. Essa vadia era realmente pretensiosa, claramente querendo a escritura imortal caótica, mas falando como se fosse por gratidão. Mas isso não importava. Contanto que Lin Ziyan concordasse, o assunto já estava meio resolvido. Suming, eu definitivamente irei me vingar de você. Seita demoníaca das fontes amarelas. Em uma caverna escondida. A caverna estava repleta de uma correnteza pura de ki espiritual do céu e da terra. Uma luz dourada brilhava intensamente, e um esplendor radiante percorria a caverna. Bem no centro da caverna, havia também uma enorme piscina. A medicina espiritual e vários recursos raros presentes na piscina haviam se transformado em essência, fluindo dentro da água. Um jovem de beleza incomparavelmente bela estava sentado de pernas cruzadas na piscina, sua pele brilhando com uma luz dourada. Atrás dele, muitos fenômenos aterradores se condensavam. Ouviu-se um estrondo enorme no ar. Muitos raios de luz dourada na piscina foram rapidamente absorvidos pelo jovem. Os feixes de luz fluíam pelo corpo do jovem, formando arcos completos. À medida que os feixes dourados de luz eram rapidamente absorvidos, uma poderosa sensação de opressão surgiu no corpo de Jian Li. A imensa aura fez com que toda a caverna tremesse levemente. Está quase na hora, pensou Jian Li. O poder do corpo divino imortal já havia sido completamente absorvido pela técnica de inversão imortal de roubo da origem. Capítulo 176. O corpo divino, mar divino, 8º nível. Estava se condensando lentamente dentro do corpo de Jian Li. Em pouco tempo, o poder do corpo divino imortal manifestou-se no corpo de Jian Li. Uma onda de energia circulava pelo corpo de Jian Li. Jian Li sentiu seu corpo físico se fortalecer mais uma vez. Muitos remédios espirituais e recursos presentes no reservatório de sangue essencial também foram completamente absorvidos por Jian Li. Bum bum bum. Após algum tempo, uma luz dourada brilhante emanou do corpo de Jian Li, como se uma vitalidade infinita circulasse dentro dele. O poder da imortalidade circulava descontroladamente pelo corpo de Jian Li, e um assobio agudo ecoou no ar. Jian Li abriu lentamente os olhos, um poder dourado circulando em suas pupilas. Esse era o poder pertencente ao corpo divino imortal. Finalmente a fusão foi bem sucedida. Jian Li cerrou levemente os punhos e uma energia infinita percorreu seu corpo. Com os dois físicos super fortes, o corpo divino imortal e o corpo sagrado primordial, Jian Li agora nem sabia o quão forte ele era. Roar, roar, roar. Imediatamente depois, 120 partículas misteriosas no corpo de Jian Li se encarnaram em Deus e Demônio, emitindo rugidos baixos. Este era o poder da força da prisão supressora Deus-Demônio, após quase 7 dias de fusão e o alimento de incontáveis tesouros do céu e da terra. Jian Li não apenas integrou o corpo divino imortal, mas também despertou 30 partículas misteriosas, aumentando sua força em 300.000 catis. Além disso, o nível de Jian Li também atingiu o pico do 7º nível do Reino do Mar Divino, estando pronto para avançar ao 8º nível a qualquer momento. Já que estou aqui, posso muito bem avançar para o 8º nível do Reino do Mar Divino, pensou Jian Li, respirando fundo. A sobreposição de dois físicos super fortes conferiu a Jian Li um poder de combate incomparável, e ao mesmo tempo, a dificuldade de alcançar um novo nível de poder aumentou exponencialmente. Quase metade do tesouro do céu e da terra de Jian Li estava investido em sua reserva de sangue essencial, incluindo os ganhos de quase 100 poderosos guerreiros do reino da vida e da morte. E tantos tesouros permitiram que o reino de Jian Li avançasse apenas 2 camadas. Dá para imaginar o quão difícil foi o progresso de Jian Li. No entanto, Jian Li não se importava. Com seu sistema, qualquer quantidade de recursos era apenas uma questão de tempo. Por ora, vamos usar a origem sagrada para alcançar o 8º nível do Reino do Mar Divino. Após tomar sua decisão, Jian Li retirou diretamente a origem sagrada de seu anel espacial. Extraiu uma pequena porção e se preparou para usá-la para romper o gargalo. Jian Li segurava uma pequena esfera de origem sagrada em sua mão, e a arte da criação do universo circulava em velocidade extrema. O poder da origem sagrada foi gradualmente absorvido por Jian Li. O mar divino dentro do corpo de Jian Li agitou-se como um vasto oceano. A energia espiritual do céu e da terra, em plena expansão, crescia continuamente como uma maré. No instante em que o poder da origem sagrada entrou no corpo de Jian Li, e rompeu com uma força imensa. Incontáveis energias de ki espiritual estavam impactando o gargalo do 8º nível do Reino do Mar Divino. Jian Li sentia-se cada vez mais perto do 8º nível do Reino do Mar Divino, e o gargalo seria rompido a qualquer momento pelo ki espiritual na origem sagrada. Como esperado da origem sagrada, é realmente poderoso. O gargalo está prestes a ser rompido. Jian Li reprimiu a alegria em seu coração e então atacou o gargalo com toda a força. Meia hora depois, uma aura feroz emanou do corpo de Jian Li. Toda a caverna estava repleta de ondas de ki espiritual. Toda a energia espiritual presente na piscina foi completamente absorvida por Jian Li. Reino do Mar Divino, 8º nível. Finalmente, ele conseguiu romper o gargalo. Jian Li abriu os olhos lentamente, uma luz dourada e fluida cintilando em suas pupilas. Uma aura majestosa emanou do corpo de Jian Li. Seita demoníaca das fontes amarelas. Pico da essência espiritual.
Nesse momento, o pico da essência espiritual estava excepcionalmente movimentado. Muitos discípulos estavam perambulando pelos arredores do pico da essência espiritual. Salão de recepção do pico da essência espiritual. O salão de recepção, antes deserto, agora estava mais cheio de gente. Um grupo de cultivadores vestidos com luxuosos mantos de brocado estava sentado no salão de recepção, com os olhos cheios de arrogância. Na cabeceira estava um jovem vestido com uma túnica branca. A expressão do jovem era extremamente indiferente, e ele emanava uma aura extremamente fria. Do outro lado do salão de recepção, vários anciãos da seita demoníaca das fontes amarelas recebiam esses cultivadores. Filho divino, você sua terra sagrada Taishuan, realmente precisa ser tão agressivo? Disse o ancião Shen Mingxian da seita demoníaca das fontes amarelas com uma expressão sombria. Shen Mingxian era um ancião do pico da essência espiritual da seita demoníaca das fontes amarelas. Sua força era excepcional e ele detinha considerável poder dentro da seita demoníaca das fontes amarelas, o que o tornava uma figura verdadeiramente poderosa. E daí se eu sou agressivo? Não pense que não sabemos das suas artimanhas na seita Indo Osso Branco. Simplesmente não nos demos ao trabalho de lidar com isso. O jovem tomou um gole do chá que tinha na mão e disse com indiferença. Descobriu-se que o jovem era Li Shengguan, o filho divino da terra sagrada de Taishuan. Quando a seita Indo Osso Branco estava sendo reprimida pela seita demoníaca das fontes amarelas, ele recebeu ordens de membros importantes da terra sagrada para tomar medidas contra a seita demoníaca das fontes amarelas. Filho divino, isto é um assunto da nossa montanha dos 10.000 demônios. Não deveria ser da conta da terra sagrada Taishuan interferir, não é? Atritos entre seitas demoníacas são normais. Só a seita Indo Osso Branco tem permissão para nos suprimir, e não nós para resistir? Shen Mingxian continuou em voz grave. Os outros anciãos próximos a Shen Mingxian também tinham expressões sombrias. Essa terra sagrada Taishuan era realmente opressiva demais. Em poucas palavras, eles queriam que a seita demoníaca das fontes amarelas se curvasse perante a seita Indo os Ossos Brancos e compensasse as perdas. E também ceder parte do território da seita demoníaca das fontes amarelas para a seita Indo os Ossos Brancos. Então você pretende recusar? Li Shengguan ergueu uma sobrancelha e disse com indiferença. Os outros cultivadores vestidos com túnicas de brocado ao lado de Li Shengguan exibiram sorrisos frios. Todos esses cultivadores eram anciãos da seita Indo Osso Branco. Os métodos da seita demoníaca das fontes amarelas eram demasiado cruéis, causando pesadas perdas à sua seita Indo os Ossos Brancos. Embora espalhar notícias sobre a seita demoníaca das fontes amarelas tenha causado consideráveis problemas para eles da última vez, a situação foi rapidamente resolvida pela própria seita demoníaca das fontes amarelas. Além disso, lançaram uma ofensiva ainda mais feroz contra a seita Indo Osso Branco. Shen Mingxian franziu a testa, cerrando o senho. Ele não esperava que a seita Indo Osso Branco fosse tão descarada. Embora a seita Indo Osso Branco fosse secretamente controlada pela terra sagrada Taishuan, ainda era uma força bem conhecida na montanha dos 10.000 demônios. Mesmo assim, eles trouxeram a terra sagrada Taishuan para apoiá-los direta e abertamente. Eles não tinham absolutamente nenhuma vergonha, desonrando completamente as seitas demoníacas. Filho santo, se sua intenção é apenas fazer minha seita demoníaca das fontes amarelas se curvar com algumas palavras, por favor, vá embora. Também temos pessoas acima de nós. Shen Mingxian continuou com um tom já ameaçador. Assim que Shen Mingxian terminou de falar, os olhos de Li Shengguan se encheram de uma luz fria. Ele sabia, naturalmente, que a seita demoníaca das fontes amarelas não era simples e contava com o apoio de outras forças. Do contrário, como poderiam eles se estabelecer em um lugar como a montanha dos 10.000 demônios? Se a seita demoníaca das fontes amarelas fosse realmente apenas uma força de segunda categoria, a terra sagrada Taishuan já teria incorporado ao seu próprio poder há muito tempo. Não é impossível para mim dar um passo para trás. Li Shengguan pareceu ter se lembrado de algo e então disse lentamente. As expressões dos muitos anciãos da seita Indo Osso Branco atrás de Li Shengguan mudaram ligeiramente, tornando-se incertas. Será possível que as forças por trás da seita demoníaca das fontes amarelas tenham deixado até mesmo o filho divino da terra sagrada de Taishuan tão cauteloso? Capítulo 177 Luta. Isso foi algo que eles não esperavam. Na opinião deles, com a intervenção do filho divino da terra sagrada de Taishuan, tudo certamente seria realizado com facilidade, sem surpresas. Agora, o filho divino da terra sagrada de Taishuan disse que poderia dar um passo para trás. Qual era, então, o propósito da vinda deles para cá? As sobrancelhas de Shen Mingxian relaxaram ligeiramente ao ouvir as palavras de Li Shengguan. Embora contassem com o apoio de outras forças e não temessem particularmente a terra sagrada de Taishuan. No entanto, se esse cara pudesse recuar por conta própria, seria o melhor. Filho santo, de jeito nenhum. Se deixarmos a seita demoníaca das fontes amarelas escapar desta vez, os forasteiros podem pensar que a terra sagrada de Taishuan tem medo da seita demoníaca das fontes amarelas? Sim, não podemos perder essa oportunidade de jeito nenhum. Muitos anciãos da seita Indo Osso Branco, próximos a Li Shengguan, se manifestaram um após o outro. Eles claramente não queriam deixar a seita demoníaca das fontes amarelas escapar. Silêncio! Quando foi que eu disse que ia deixar a seita demoníaca das fontes amarelas em paz? Li Shengguan franziu ligeiramente a testa e disse friamente. Aquelas pessoas estavam tagarelando, era irritante. Shen Mingxian estreitou ligeiramente os olhos e disse em voz grave. O que o santo deseja fazer?
pode enviar qualquer discípulo da sua seita demoníaca das fontes amarelas para lutar comigo. Se algum discípulo conseguir resistir por 10 segundos contra mim, então partirei imediatamente com meu povo e não discutirei mais compensação ou divisão territorial. Os lábios de Li Shenguan se curvaram levemente enquanto ele falava com indiferença. É claro que se nenhum dos seus discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas conseguir resistir por 10 respirações contra mim, minha exigência não é alta. Apenas dívida 1/10 do seu território para a seita Yin do Osso Branco como compensação. Acrescentou Li Shenguan. A expressão de Shen Mingxia era extremamente sombria. Este filho divino da terra sagrada de Taishuan era arrogante demais. Ancião, concorde com ele. São só 10 respirações, um probleminha, disse outro ancião da seita demoníaca das fontes amarelas, irritado. A expressão de Shen Mingxia era incerta. Já que Li Shenguan ousara propor esse desafio, ele devia ter alguma confiança. Por acaso você está com medo? Uma seita demoníaca tão grande como a das fontes amarelas, e você nem sequer se atreve a aceitar este desafio? Li Shenguan zombou. Assim que Li Shenguan terminou de falar, os outros anciãos da seita demoníaca das fontes amarelas que estavam por perto ficaram tão furiosos que bateram os pés. Tudo bem, eu concordo, mas se alguém conseguir sobreviver por 10 respirações, então a seita Yin do Osso Branco deles também deverá nos ceder 1/10 do seu território. Shen Mingxia então falou. Os lábios de Li Shenguan se curvaram ligeiramente, o peixe mordeu a isca. Imediatamente depois, ambos os lados se prepararam para o desafio. Mais discípulos também avançaram em direção ao pico da essência espiritual. A notícia do desafio também se espalhou. Pouco tempo depois, Li Dongzi e Tang Siki receberam uma convocação, preparando-se para participar desse desafio. Vários outros discípulos verdadeiros poderosos também receberam convocação. Li Shenguan limitou as partidas a um máximo de 10, sem outras restrições. Ou seja, a vida ou a morte não importavam. Shen Mingxian também encontrou alguns outros discípulos, aqueles extremamente habilidosos em técnicas de movimento e aqueles com defesas extremamente fortes. O desafio começou rapidamente. O número de discípulos do pico da essência espiritual também aumentou. Os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas torciam pelo seu próprio povo. Gritos e vivas ecoaram pelo pico da essência espiritual. Tang Siki e Dongzi observem de perto a força e a experiência deste Li Shenguan, e só depois entrem na arena. Shen Mingxian olhou para a batalha no palco e disse lentamente. Tang Siki e Li Dongzi assentiram. O filho divino da terra sagrada de Taishuan definitivamente não era um personagem simples. Com o início do desafio, as expressões de Shen Mingxia e Tang Siki tornaram-se cada vez mais solenes. A força de Li Shenguan era tão grande que ele matou instantaneamente seus verdadeiros discípulos. O Palácio no Pico da Santa. Após sua descoberta revolucionária, Jian Li foi diretamente para o Palácio no Pico da Santa. Quando Jian Li chegou ao palácio, descobriu que apenas King Huai estava presente. Todos os outros discípulos do Pico da Santa estavam ausentes. Irmão sênior Jian, você finalmente saiu do isolamento. Os olhos de King Hua brilharam ao ver Jian Li aparecer. Jian Li assentiu com a cabeça e então disse lentamente, aconteceu alguma coisa com a seita demoníaca das fontes amarelas? Por que não viu um único discípulo? King Hua respirou fundo e então contou a Jian Li sobre o desafio no pico da essência espiritual. O discípulo da terra sagrada de Taishuan. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Interessante, vamos dar uma olhada então. Então Jian Li e King Hua deixaram o Pico da Santa e seguiram em alta velocidade em direção ao Pico da Essência Espiritual. Neste momento, o Pico da Essência Espiritual. Muitos discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas observavam a situação no campo com incredulidade. Li Shenguan matou instantaneamente 7 discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas em sequência. Nenhum discípulo conseguia resistir a um único movimento contra ele. O ancião da seita Yin do Osso Branco, ao longe, estava extremamente animado e muito satisfeito com a cena diante de si. Essas pessoas ainda queriam desafiar o filho divino da terra sagrada de Taishuan. Devem ter levado um coice de burro na cabeça. Li Shenguan bocejou e disse indiferentemente, a seita demoníaca das fontes amarelas ainda tem algum personagem poderoso? Nenhum sequer consegue resistir a um único movimento meu, são realmente inúteis. Droga, esse cara é muito arrogante. Dá muita vontade de subir lá e espancá-lo até a morte, droga. Sim, ele acabou de matar alguns verdadeiros discípulos. Nosso santo e santa nem apareceram ainda, porque ele está sendo arrogante. Exatamente. Assim que nosso santo aparecer, ele com certeza dará conta desse cara. Os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas que estavam por perto, estavam todos tomados por justa indignação e extrema raiva. Esse cara era mesmo um pouco arrogante. Se não fosse pela inferioridade deles, já teriam subido lá e o derrotado. Muitos discípulos olhavam para Li Dongzi. Durante a competição de santo, Li Dongzi derrotou vários candidatos a santo, deixando-os profundamente impressionados. Nesse momento, Shen Mingxian já estava um pouco arrependido. Inicialmente, ele queria refletir mais sobre o assunto. Mas naquele instante, ele recebeu uma mensagem do mestre da seita dizendo-lhe para concordar. O mestre da seita foi realmente imprudente demais, me dizendo diretamente para concordar. Agora ninguém consegue derrotá-lo. Não é um tiro no próprio pé? Sem falar na perda de tantos discípulos, será que eles realmente precisavam dividir o território com a seita Yin do Osso Branco? Shen Mingxian não conseguia imaginar que tipo de condenação enfrentaria-se por sua causa. O território da seita demoníaca das fontes amarelas tivesse que ser cedido à seita Yin dos Ossos Brancos. Ancião Shen, não precisa mandar mais ninguém. Eu mesmo irei testar a habilidade desse rapaz. Li Dongzi respirou fundo e disse lentamente.
Todos os ataques foram fatais, então a força de Li Shengguan não pôde ser demonstrada de forma alguma. Enviar outros discípulos só aumentaria o número de baixas. Assim que Li Dongzi falou, a expressão de Shen Mingxian mudou ligeiramente. A força de Li Shengguan era insondável. Se o santo subisse e também perdesse, o golpe para o prestígio da seita demoníaca das fontes amarelas seria extremamente severo. Tang Siki também franziu a testa com a testa apertada. Embora Li Shengguan fosse arrogante, sua força era realmente um tanto insondável. Ancião Shen, deixe esse cara comigo. Justo quando Shen Mingxian parecia preocupado, uma voz clara soou não muito longe. Capítulo 178 Fácil de tomar. Shen Mingxian olhou na direção da origem do som e viu um jovem incomparavelmente bonito se aproximando lentamente. Os olhos de Tang Siki e Li Dongzi brilharam ao verem a pessoa. Era Jian Li. Após deixar o pico da santa, Jian Li dirigiu-se imediatamente ao pico da essência espiritual. Atualmente, o nível de poder de Jian Li havia alcançado o 8º nível do mar divino, com a sobreposição de 2 físicos extremamente fortes, além de inúmeros tesouros poderosos. Pode-se dizer que abaixo do nível de santo, contanto que não fosse um prodígio super forte excepcionalmente anormal. Jian Li estava confiante de que poderia competir com isso. Mesmo contra um santo, se Jian Li usasse a origem do santo, ele não estaria sem poder para lutar. Você está confiante? Que Li Shengguan é um discípulo da terra sagrada de Taishuan e já matou instantaneamente 7 dos nossos discípulos da seita demoníaca. Shen Mingxian franziu ligeiramente a testa. Ele sabia que Jian Li era apenas um discípulo da seita interna e que era alguém que a santa Tang Siki valorizava muito, mas quanto ao resto, não tinha muita certeza. Não se preocupe, ancião Shen, se o irmão Júnior Jian for, com certeza não haverá problema algum. Tang Siki sorriu, olhando para Jian Li com profundo afeto. Li Dongzi, que estava ao lado dela, também assentiu. Mestre, não, o irmão Júnior Jian ficará bem, com certeza. Vendo que Tang Siki e Li Dongzi estavam extremamente confiantes em Jian Li, Shen Mingxian não disse mais nada. Não havia outra saída, então deixe Jian Li ir. Ah, certo, ancião Shen, se eu o matar acidentalmente, não haverá problema algum, certo? Jian Li pareceu ter se lembrado de algo e então perguntou. Assim que Jian Li falou, a boca de Shen Mingxian se contraiu levemente. Matou-o acidentalmente? Isso é algo humano de se dizer? Já é bom se você não for morto por ele. Batalhas não são sobre vida ou morte. Se você pode matá-lo, então mate-o, disse Shen Mingxian fracamente. Ele não acreditava que Jian Li tivesse a capacidade de matar o filho divino da terra sagrada de Taishuan. Jian Li assentiu. Já que o ancião Shen disse que podia matá-lo, então o mataria. Logo em seguida, Jian Li caminhou lentamente em direção à arena. Do outro lado, Li Shengguan ainda estava de pé na arena, com o rosto estampado em um sorriso zombeteiro. Que tédio, uma batalha tão esmagadora. No entanto, após concluir esta missão, a seita deveria me dar uma boa recompensa, certo? Nesse momento, Li Shengguan já havia começado a considerar quais recompensas receberia após concluir a missão. Os anciãos da seita e do Osso Branco, que não estavam muito longe, também estavam entusiasmados. Como era de se esperar de um discípulo da terra sagrada de Taishuan, ele era realmente poderoso, tendo matado instantaneamente tantos discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas em sequência. Qual discípulo é aquele? Ele é tão bonito. Será que ele vai lutar com aquele cara? Eu vi aquele discípulo. Ele parece ser um discípulo da seita interna, e ele completou aquela estranha missão. Agora me lembro, o nome dele é Jian Li. Ele vai mesmo lutar? Esse Li Shengguan é extremamente assustador. Se ele se atrever a ir agora, deve ter alguma habilidade, talvez ele vença. Muitos discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas discutiam animadamente, olhando para Jian Li com extremo espanto. Alguns estavam otimistas em relação a Jian Li, enquanto outros não. Li Shengguan na arena, ouviu as discussões dos muitos discípulos abaixo e também olhou para lá. Ele imediatamente viu Jian Li caminhando em direção à arena. Que discípulo bonito! Os olhos de Li Shengguan brilharam. Era a primeira vez que Li Shengguan via alguém mais bonito que o filho divino de sua terra sagrada Taishuan, e ele não pôde evitar ter outros pensamentos. Ele ouviu dizer que o ancião Shen do pavilhão da pílula divina gostou muito disso. Se ele oferecesse esse rapaz ao ancião Shen, talvez o ancião Shen pudesse refinar uma pílula medicinal de alta qualidade para ele, o que poderia permitir que ele alcançasse o reino da vida e da morte um pouco mais cedo. O coração de Li Shengguan ardia de excitação, e seu olhar para Jian Li era tão intenso como se estivesse contemplando uma pílula medicinal viva. Jian Li olhou para Li Shengguan sem expressão, e o roteiro da vida de Li Shengguan também surgiu diante dos olhos de Jian Li. Nome Li Shengguan. Reino 9º nível do mar divino. Físico da luz nascente. A destino e sorte incrível. Azul é talento do rei sábio. Azul, soberano de uma região. Azul, a roteiro de vida, personagem secundário em O Renascimento do Imperador Demônio, filho divino da terra sagrada de Taishuan. Talento extraordinário. Arrogante e prepotente. Favorabilidade 10. Ponto de virada recente, 3 dias depois, obtém uma medicina espiritual de 10.000 anos na montanha bem coordenadas, 454.368. 7 dias depois, recebe uma pílula da vida e da morte como recompensa do Mestre Santo, avançando para o reino da vida e da morte. 9º nível do mar divino, deixe-me ver quão forte é o filho divino de uma terra sagrada, pensou Jian Li consigo mesmo. Será que ele aguentaria um soco meu? Irmãozinho, você quer se juntar à nossa terra sagrada Taishuan? Posso te dar uma grande oportunidade. Li Shengguan disse então a Jian Li com um sorriso. Jian Li franziu ligeiramente a testa. O que esse cara quis dizer? Não precisa, eu só quero te matar, disse Jian Li, indiferente.
Assim que Jian Li falou, a expressão de Li Shenguan congelou. Matar-me? Puxa, esse cara é muito ingrato. Nesse caso, vou te dar uma lição inesquecível. Considerando que você vale uma pílula medicinal de alta qualidade, vou simplesmente te aleijar. Hahaha, que piada. Nem mesmo os anciãos da sua seita demoníaca das fontes amarelas conseguem fazer isso. E você quer me matar? Li Shenguan riu com extrema raiva, dizendo friamente. Isso mesmo, eu quero te matar. Disse Jian Li indiferentemente, num tom que não era nem humilde nem arrogante. Os outros discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas presentes na arena ficaram um tanto atônitos ao ouvirem as palavras de Jian Li. Embora estivessem do lado de Jian Li, todos haviam testemunhado a força de Li Shenguan. Matar Li Shenguan. Como pode ser tão fácil? Muitos verdadeiros discípulos foram mortos instantaneamente. Ele, um discípulo da seita interna. Ambos os competidores em posição, a luta começa. Disse então o árbitro na arena. O árbitro era um ancião da seita demoníaca das fontes amarelas. Olhando para Jian Li na arena, ele também suspirou. Ele claramente não estava otimista em relação a Jian Li. Então eu gostaria de ver como você, disse Li Shenguan em voz grave. Svi, svi, svi. Antes que Li Shenguan pudesse terminar de falar, sentiu uma figura aparecer à sua frente. Como isso pôde acontecer? O coração de Li Shenguan se encheu de horror, suas pupilas se contraíram violentamente e a força violenta o deixou completamente paralisado. Bum, bum, bum. Num instante, um fluxo de luz dourada surgiu, envolvendo Li Shenguan. Com uma explosão violenta, o corpo de Li Shenguan parecia ter sido atingido por um ataque irresistível, instantaneamente despedaçado pela luz dourada. Sangue e carne espalhados por toda parte, manchando o punho de Jian Li de vermelho. Tão fraco que não aguentou nem um soco meu, e eu nem usei toda a minha força ainda. Jian Li olhou para a chuva de sangue que preenchia o céu e murmurou. O vibrante pico da essência espiritual ficou incrivelmente silencioso no instante em que Li Shenguan foi morto instantaneamente. Tão silencioso que se podia ouvir um alfinete cair. Os discípulos que estavam à margem do campo ficaram todos estupefatos, observando a cena na arena. Capítulo 179. Compreendendo o poder misterioso da vida e da morte. Muitas pessoas esfregaram os olhos, incrédulas com o que viam. O árbitro no palco também ficou estupefato. Não muito longe dali, os olhos de Shen Mingxian se arregalaram ainda mais. Li Shenguan está morto? Jian Li matou Li Shenguan instantaneamente. Você está brincando comigo? Ele não estava brincando. Ele realmente pretendia matar Li Shenguan. Tang Siki e Li Dongzi, por outro lado, pareciam calmos, mas seus olhares em direção a Jian Li continham um toque de fanatismo. Eles claramente não ficaram surpresos com esse resultado, mas a força de Jian Li ainda superava a imaginação deles. Ele o matou instantaneamente. Sibilo, o que aconteceu? Acabou? Foi tudo muito rápido. Acabou num piscar de olhos. Jian Li matou instantaneamente um discípulo da terra sagrada de Taishuan. Será que estou vendo coisas? Droga, alguém me bateu. Aquele arrogante do Li Shenguan está morto. Muito bem. O irmão sênior Jian Li é incrível. De agora em diante, o irmão sênior Jian Li será meu ídolo. Em pouco tempo, todo o pico da essência espiritual ecoava com rugidos estrondosos e discussões. Todos os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas olhavam para Jian Li no palco com olhares fervorosos. Voxox! Jian Li não se demorou. Após lidar com Li Shenguan e recolher os espólios de guerra, partiu imediatamente. Apenas a multidão que aplaudia incessantemente no pico da essência espiritual permaneceu. Todos observaram as costas de Jian Li enquanto ele se afastava com fanatismo. Acabou, tudo acabou agora. Os rostos daqueles anciãos da seita Indo Osso Branco eram tão feios como se tivessem comido excremento. O santo da terra sagrada de Taishuan morreu ali por causa deles. Eles nem precisavam pensar para saber em que tipo de problema iriam se meter. No entanto, aquele era o território da seita demoníaca das fontes amarelas, e desde o início estava combinado que seria uma luta até a morte. Após ver Jian Li partir, Shen Mingxian voltou seu olhar para os anciãos da seita Indo Osso Branco. Agora que o santo da terra sagrada de Taishuan se foi, o que aconteceu com o território que você prometeu? Um brilho frio reluziu nos olhos de Shen Mingxian, e ele caminhou lentamente em direção aos anciãos da seita Indo Osso Branco. Tang Siki e Li Dongzi também não participaram dos acontecimentos subsequentes e, em seguida, deixaram o pico da essência espiritual. Após deixar o pico da essência espiritual, Jian Li foi diretamente para a montanha Bein e obteve a medicina espiritual de 10.000 anos que deveria ter pertencido a Li Shenguan. Pico da Santa. Dentro do palácio no Pico da Santa. Após Jian Li obter a medicina espiritual de 10.000 anos, ele retornou imediatamente à seita demoníaca das fontes amarelas. Dentro do palácio, Tang Siki, vestida com um longo vestido preto e com a pele alva como a neve, segurava uma caixa de tesouros na mão e aproximou-se lentamente de Jian Li, que estava examinando informações. Nesse momento, Jian Li estava examinando informações sobre Ye Tian e Tang Long. Antes de seu último isolamento, Jian Li já havia pedido a Tang Siki e outros que o ajudassem a coletar informações sobre Ye Tian e Tang Long. Agora que Su Ming foi neutralizado, os próximos alvos a serem eliminados eram esses dois, especialmente Ye Tian, o corpo divino devorador do céu, que ainda estava vivo até agora. Se ele tivesse permissão para continuar crescendo, isso poderia não ser bom. Agora a força de Jian Li havia chegado ao limite. Se ele conseguisse encontrar Ye Tian e fazer os preparativos necessários, não deveria haver problema em lidar com Ye Tian. Segundo as informações mais recentes, Ye Tian já havia alcançado um avanço para o reino do Mar Divino e matado muitos discípulos da Terra Sagrada de Taishuan e de outras forças que vieram cercá-lo, utilizando o Vale da Morte. Entre eles, havia muitos especialistas poderosos do reino da vida e da morte. Essa força de Ye Tian é um tanto feroz, pensou Jian Li enquanto olhava para a inteligência em sua mão.
Tang Long não parecia ser alguém que mostrasse o rosto com frequência. Depois de deixar o Vale do Grande Yin para compreender o poder do Grande Yin da última vez, ele retornou diretamente ao clã do Dragão Verdadeiro, e não houve notícias dele desde então. No entanto, ele poderia esperar até que o Tesouro das Fontes Amarelas fosse aberto para fortalecer ainda mais suas forças antes de enfrentar Ye Tian. Quanto a Tang Long, se ele não se mostrasse, não faria diferença deixá-lo em paz por enquanto. Com a proteção do clã dos dragões, ele não tinha condições de matá-lo por enquanto. Jian Li também descobriu a localização do Tesouro das Fontes Amarelas. Era um lugar perigoso dentro da seita demoníaca das Fontes Amarelas, envolto em uma névoa sem fim, onde os discípulos frequentemente entravam e perdiam a vida. Dizia-se que lá dentro havia muitas bestas demoníacas e também muitos tesouros do céu e da terra. No entanto, devido ao seu extremo perigo, muitos discípulos pereceram misteriosamente em seu interior. Portanto, havia relativamente pouca informação disponível sobre o assunto. Jian Li não se aventurou lá precipitadamente, mas, em vez disso, pediu a Lin Qiuyu que primeiro reunisse informações. De qualquer forma, com a linhagem do descendente do grande imperador do vazio em mãos, não havia pressa em abri-la. Irmão Júnior Jian, está é a pílula da vida e da morte Yin e Yang. Ela foi refinada. Tang Siki aproximou-se de Jian Li com passos graciosos. Os olhos de Jian Li brilharam. Será que foi refinado? Após Jian Li retornar à seita demoníaca das Fontes Amarelas pela última vez, ele entregou a flor penetrante do céu Yin estranha de 10.000 anos, que não havia sido usada a Tang Siki, pedindo-lhe que encontrasse o ancião do Pico dos 1000 Lu para refinar a pílula da vida e da morte Yin e Yang. Tang Siki abriu a caixa e dentro dela estava de fato a pílula da vida e da morte Yin e Yang. Ao constatar que se tratava de fato da pílula da vida e da morte Yin e Yang, Jian Li imediatamente começou a consumi-la para compreender o profundo poder da vida e da morte. No instante em que a pílula da vida e da morte Yin e Yang entrou em seu corpo, Jian Li sentiu um poder ilimitado surgir dentro dele. Jian Li fechou os olhos lentamente, sentindo o poder liberado pela pílula da vida e da morte Yin e Yang, que era precisamente o poder profundo da vida e da morte. O tempo passou lentamente assim. Algumas horas depois, com a ajuda da Pedra da Iluminação e da pílula Yin e Yang da vida e da morte, Jian Li compreendeu rapidamente o poder profundo da vida e da morte. Dentro do corpo de Jian Li, inúmeras energias espirituais fluíam. O poder do grande Yin e o poder profundo da vida e da morte formavam um ciclo autossuficiente em seu corpo. E o ki espiritual de Jian Li também se tornava incomparavelmente poderoso devido ao poder do grande Yin e ao poder profundo da vida e da morte. Uma aura violenta envolveu Jian Li. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 180. Terra nebulosa e perigosa. Agora que havia compreendido com sucesso o profundo poder da vida e da morte, Jian Li não estava mais impedido de entrar no reino da vida e da morte. Contanto que tivesse tempo e oportunidades suficientes, ele logo seria capaz de adentrar o reino da vida e da morte. Agora é hora de encontrar o tesouro das fontes amarelas, pensou Jian Li, respirando fundo. Logo em seguida, Jian Li recompôs-se e saiu da câmara secreta. Por outro lado, Lin Qiuyu quase havia terminado de reunir informações sobre a zona de perigo nebulosa. Após verificar cuidadosamente e confirmar que não havia problemas, Jian Li levou Jian Yefei diretamente para a zona de perigo nebulosa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Zona de perigo nebulosa. A zona de perigo nebulosa estava localizada nas profundezas da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Era um lugar desolado e solitário, com apenas os rugidos ocasionais de bestas demoníacas emanando de dentro da zona de perigo. A zona de perigo nebulosa era perpetuamente deserta, com poucas pessoas passando por lá. Um jovem mestre de beleza incomparável e um rapaz caminhavam lentamente em direção à zona de perigo nebulosa. Jovem mestre Jian Li, posso não ir? Jian Yefei engoliu em seco, olhando para a zona de perigo nebulosa à sua frente, e perguntou lentamente. Os sons vindos da zona de perigo nebulosa fizeram seu couro cabeludo formigar. Eram os rugidos de poderosas bestas exóticas, acompanhados por uma aura sinistra. Como um jovem mestre rico e de baixo nível de cultivo, ele nunca tinha visto um lugar como aquele. Ele agora conhecia sua identidade, um descendente da linhagem do grande imperador do vazio. No entanto, foi inútil. Aos olhos de Jian Li, ele era apenas uma chave para abrir o tesouro das fontes amarelas. Jian Li deu um leve sorriso. Se você não quiser ir, tanto faz se eu levar seu cadáver. Assim que Jian Li falou, Jian Yefei baixou a cabeça resignadamente. Ele era apenas um cultivador do reino do temperamento corporal. Como poderia desafiar a vontade de Jian Li? Logo em seguida, Jian Li conduziu o abatido Jian Yefei diretamente para a zona de perigo nebulosa. Dentro da zona de perigo nebulosa, Jian Li liderou Jian Yefei, acelerando. No instante em que entrou na zona de perigo, Jian Li sentiu a atmosfera opressiva no interior. Os gritos de animais exóticos ecoavam por toda parte. Uma atmosfera de intenção assassina pairava no ar. Ocasionalmente, ossos brancos podiam ser vistos espalhados por ali, e o cheiro de decomposição pairava no ar. Rugido. Logo, uma besta exótica pareceu ter percebido a aproximação de Jian Li e Jian Yefei e avançou rapidamente em direção a eles. Jian Yefei, ao lado de Jian Li, ficou pálido com os cabelos em pé. Os grupos de animais exóticos que estavam por perto encheram Jian Yefei de medo sem fim. Essas criaturas exóticas eram todas de 5º nível e existiam em grande número, emanando uma aura extremamente violenta. Eles se moviam em grupos, transmitindo uma profunda sensação de opressão. Jian Li bufou friamente, emitindo um raio que os atingiu em cheio. Este foi um movimento da grande técnica do dragão do trovão de Jian Li, a luz da tribulação celestial dos 9 céus.
Um relâmpago brilhante fulminou o ar com uma luz ilimitada, carregando um poder dominador incomparável. O poder do dragão do trovão era incrivelmente dominante. Aquele grupo de bestas exóticas de 5º nível nem sequer chegou perto de Jian Li e dos outros. Eles foram diretamente reduzidos a pedaços pela grande técnica do dragão do trovão. Sangue e pedaços de carne dilacerados estavam espalhados, e o cheiro de sangue imediatamente impregnou todo o espaço. Jian Yefei respirou fundo e o medo em seu coração começou a se dissipar. Embora Jian Li fosse bastante dominador, sua força era verdadeiramente inegável. Tantas bestas exóticas foram destruídas por um único ataque dele. Ele era simplesmente forte demais. Após lidar com essas bestas exóticas, Jian Li continuou a avançar em alta velocidade para o interior da zona de perigo nebulosa com Jian Yefei. Ao longo do caminho, Jian Li matou muitas outras bestas exóticas. Ele também colheu uma boa quantidade de medicina espiritual. Meia hora depois, Jian Li finalmente chegou ao seu destino. Era uma planície dentro da zona de perigo. Os arredores estavam vazios e a névoa envolvia todo o céu. Deve ser isso, disse Jian Li, espalhando sua energia mental, e o céu acima da zona de perigo parecia diferente de todos os outros lugares. Não apenas o céu acima da planície, mas também os arredores da planície eram completamente diferentes de outras partes da zona de perigo. Não havia aqui animais exóticos, nem mesmo uma planta espiritual decente, apenas uma planície sem fim. Jovem mestre Jian Li, enquanto Jian Li observava atentamente os arredores, Jian Yefei, ao seu lado, corou repentinamente e sentiu o sangue ferver. Conforme o sangue de Jian Yefei fervilhava, uma tênue luz dourada surgiu em seu corpo. O aparecimento da luz dourada fez com que toda a planície parecesse ganhar vida. Uma energia espiritual pairava fracamente ao redor deles. Os olhos de Jian Li brilharam. Parecia que ele não havia se enganado de lugar. O tesouro das fontes amarelas estava ali. Conforme a luz irradiava sobre o corpo de Jian Yefei, uma fenda pareceu surgir no céu acima da planície. Toda a zona de perigo nebulosa começou a tremer violentamente, e a energia espiritual fluiu descontroladamente em direção à fenda. Jian Li estreitou os olhos, observando atentamente a fenda espacial no céu. Após algum tempo, a planície parou de tremer. A fenda espacial no céu começou a se estabilizar. Grito. Então, Jian Li usou diretamente o Qi espiritual para cortar o braço de Jian Yefei, e um fluxo de sangue jorrou do braço de Jian Yefei. Jian Li então lançou o sangue em direção à fenda espacial. Bum bum bum. Após absorver o sangue de Jian Yefei, a fenda espacial se expandiu lentamente, e um portal pareceu se formar lentamente a partir do reino do vazio. Uma energia espiritual violenta entre o céu e a terra irrompeu do portal. Sucesso! Finalmente encontrei o tesouro das fontes amarelas. Não esperava que fosse tão fácil, obtido sem nenhum esforço. Hahaha, o tesouro das fontes amarelas finalmente apareceu. Minha longa espera não foi em vão. Sim, quem diria que o tesouro das fontes amarelas precisaria ser aberto justamente por este jovem? No entanto, tudo vale a pena. O tesouro escondido das fontes amarelas ainda é nosso. Enquanto Jian Li comemorava, uma explosão de vozes extasiadas soou repentinamente não muito longe dali. O semblante de Jian Li se fechou. Há mais alguém aqui? Como isso é possível? Acabei de fazer uma varredura com minha energia mental. Como poderia haver outras pessoas? Pirralhos, podem ir embora agora. Isso não é algo que vocês possam cobiçar. Já que vocês abriram o tesouro das fontes amarelas para nós, podemos poupar suas vidas. Soou uma voz rouca. Logo em seguida, um homem idoso vestido à paisana voou lentamente ao longe. Jian Li olhou na direção da origem da voz, e o sistema de roteiro da vida foi ativado lentamente. Nome, Wang Yuanlin. Reino da vida e da morte, 9º nível. Destino, soberano de um lado. Verde, talento extraordinário a verde. Favorabilidade -20. Roteiro de vida, personagem secundário em Renascimento do Imperador Demônio, ancião interior da Terra Sagrada de Taishuan, talento excepcional. Especificamente responsável por investigar notícias sobre o tesouro das fontes amarelas na seita demoníaca das fontes amarelas. Ponto de virada recente nenhum. Um ancião da Terra Sagrada de Taishuan. Jian Li estreitou os olhos. 9º nível do Reino da Vida e da Morte, hein? Capítulo 181. Os santos se reúnem. Ao lado do velho de vestes simples, havia um grupo de cultivadores com longas túnicas. O sistema de roteiro de vida de Jian Li foi aberto. Os roteiros de vida de todas essas pessoas surgiram na mente de Jian Li. Gu Xinjun, ancião interior da Terra Sagrada Taishuan, 8º nível do Reino da Vida e da Morte. Shen Lai, ancião interior da Terra Sagrada Taishuan, 8º nível do Reino da Vida e da Morte. Havia mais de 30 pessoas, todas elas poderosas, acima do 8º nível do Reino da Vida e da Morte, e todas eram anciãos internos da Terra Sagrada Taishuan. Todos os seus rostos exibiam expressões extremamente fervorosas enquanto olhavam para o portal da fenda no céu. Uma vasta aura emanou de seus corpos, e o espaço da planície pareceu sutilmente colapsar sob sua imensa aura. Lord Jian Li, o que devemos fazer? Jian Yefei gaguejou, tremendo. A sensação opressiva emanando daquelas pessoas fez com que Jian Yefei sentisse uma forte sensação de sufocamento. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Parecia que aquelas pessoas o consideravam um alvo fácil. Wang Yuanlin, parece que você realmente tem alguns truques na manga para ter encontrado o tesouro das fontes amarelas. De repente, uma gargalhada sonora ecoou do reino do vazio. Imediatamente depois, uma ondulação apareceu no espaço. Um velho vestido com um manto taoísta branco emergiu lentamente do reino do vazio. O velho de vestes taoístas não apresentava flutuações de Qi espiritual em seu corpo, parecendo uma pessoa comum, mas seus olhos tinham um brilho intenso. Xulaoguai, o que você quer dizer? Nós, da Terra Sagrada Taishuan, descobrimos isso primeiro. Suas ações são um pouco excessivas, não são?
O olhar de Wang Yuanlin era gélido, e ele olhou para o velho de vestes taoístas com certa apreensão. Os olhos da multidão atrás de Wang Yuanlin também estavam cheios de apreensão. Afinal, os poderosos do Reino Santo já eram os principais combatentes do mundo antigo desolado. No portal do Reino do Vazio, uma grande quantidade de ki espiritual ainda transbordava. Jian Li olhou para o velho de vestes taoístas. Nome, Shu Li Shu. Reino primeiro nível do Reino Sábio. Destino soberano azul, talento estonteante azul, favorabilidade 0. É roteiro de vida, personagem secundário em O Renascimento do Imperador Demônio, segundo ancião da seita demoníaca primordial, com uma relação próxima com a terra sagrada de Taishu, ponto de virada recente nenhum, uma potência do Reino Santo. O coração de Jian Li afundou. O que estava acontecendo? Até um santo tinha aparecido. Além disso, parecia que esses caras estavam de olho nesse lugar há muito tempo. Eles apareceram assim que ele abriu o tesouro escondido, então deve ter sido premeditado. Nesse momento, Jian Yefei estava completamente paralisado, incapaz de se mover. Qualquer pessoa dessas duas facções poderia esmagá-lo. No Reino do Vazio, atrás do velho de vestes taoístas, muitos cultivadores poderosos também apareceram. Todos esses cultivadores pertenciam à seita demoníaca primordial. A seita demoníaca primordial é uma força de nível supremo da montanha dos 10.000 demônios, pertencente às forças de primeira linha, e é uma existência extremamente poderosa entre elas. Possui muitos magnatas do caminho demoníaco dentro de seus portões, e sua força é singular entre as forças de primeira linha. Jian Li usou o sistema de escrita da vida para verificar e descobriu que todos eles eram cultivadores acima do 8º nível do Reino da Vida e da Morte, em número superior a 20. Shu Li Shu, acompanhado por dezenas de figuras poderosas do Reino da Vida e da Morte, confrontou Wang Yuanlin e os outros em um dos lados da planície. Este não é o território da sua terra sagrada Taishuan, então por que não? O tesouro do céu e da terra pertence aos capazes. Shu Li Shu sorriu, ignorando completamente Wang Yuanlin. Todos ao redor de Shu Li Shu estavam ansiosos para lutar, olhando para Wang Yuanlin como se estivessem olhando para uma ovelha gorda. Shu Laoguai, quem te deu a audácia de ousar roubar algo de nossa terra sagrada Taishuan? Nesse instante, uma voz rouca ecoou novamente do Reino do Vazio. Um velho de cabelos brancos saiu do Reino do Vazio, aparecendo diante de Wang Yuanlin e dos outros. O velho de cabelos brancos também não apresentava flutuações de ki em seu corpo, parecendo um velho comum. Nome Lin Shen. Reino primeiro nível do Reino Sábio. Destino soberano azul, talento estonteante azul, favorabilidade 0. É roteiro de vida, personagem secundário em O Renascimento do Imperador Demônio, ancião da terra sagrada de Taishuan. Ponto de virada recente nenhum. Jian Li, outro poderoso guerreiro do Reino Santo, respirou fundo. 2 santos já apareceram. Será que é mesmo só para encontrar um tesouro escondido das fontes amarelas? Será que esses santos estão tão ociosos que estão todos de olho em um único tesouro escondido das fontes amarelas? Nesse momento, Jian Yefei estava completamente entorpecido e sem esperança em relação ao seu futuro. Nem mesmo Jian Li conseguiria lidar com tanta gente, suspirou Jian Yefei profundamente. Velho monstro Lin, eu não esperava que sua terra sagrada Taishuan o enviasse, mas não posso desistir do tesouro das fontes amarelas. Shu Li Shu continuou. A aparição de Lin Shen foi inesperada para Shu Li Shu, mas obviamente ele não podia simplesmente entregar o tesouro só porque Lin Shen era da terra sagrada Taishuan. Lin Shen ignorou Shu Li Shu e olhou para outra parte do Reino do Vazio. Já que você está aqui, não se esconda, apareça, disse Lin Shen calmamente, olhando para o outro Reino do Vazio. Assim que Lin Shen falou, todos se assustaram. Havia mais alguém? Jian Li também olhou na direção indicada por Lin Shen. Isto é algo da nossa seita demoníaca das fontes amarelas. Você deveria voltar para onde veio. Uma voz fria ressoou. Logo em seguida, um homem de meia-idade emergiu lentamente do Reino do Vazio. Era Liu Xiao, o mestre da seita demoníaca das fontes amarelas. Ao lado dele estava uma bela mulher. Os dois estavam lado a lado, atraindo a atenção de todos os presentes. Nome Liu Xiao. Reino, 9º nível do Reino da Vida e da Morte. Físico da chama Yang. Destino soberano azul, potencial do rei sábio, azul naturalmente romântico, vermelho. Favorabilidade, 30. É roteiro de vida, personagem secundário em O Renascimento do Imperador Diabólico, mestre da seita demoníaca das fontes amarelas, excepcionalmente talentoso. Naturalmente romântico, tem relacionamentos próximos com várias mulheres. Ponto de virada recente, 3 dias depois, cultivo duplo com o ancião do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo, avanço para o Reino Santo. Nome, Shu Fangil. Reino 2º nível do Reino Sábio. Físico de gelo profundo. Destino soberano azul, talento estonteante azul, favorabilidade 50. É roteiro de vida, personagem secundário em O Renascimento do Imperador Demônio, ancião do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo. Conheceu o mestre da seita demoníaca das fontes amarelas por acaso e desde então, apaixonou-se perdidamente por ele. Profundamente leal e justo, fez muitas coisas por ele. Ponto de virada recente nenhum. Os roteiros de vida dos dois surgiram na mente de Jian Li. Era o mestre da seita demoníaca das fontes amarelas e um ancião do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Essa foi a primeira vez que ele se deparou com esse misterioso mestre da seita. Ele não esperava que ele fosse uma figura poderosa no 9º nível do Reino da Vida e da Morte. Romântico por natureza, parece um playboy experiente.
Capítulo 182. A intenção assassina começa. O ancião do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo, o mestre da seita, é verdadeiramente implacável. Ele conseguiu se envolver com o ancião do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo. Esse mestre de seita realmente tem alguns truques na manga. O Palácio Imortal da Nuvem de Gelo é uma força de nível terra sagrada na região desolada oriental, que recruta apenas discípulas mulheres. É um paraíso dos sonhos para inúmeros cultivadores homens. Os discípulos dentro da seita são todos de primeira linha, tanto em aparência quanto em aptidão. Não só isso, mas a força do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo também está entre as mais poderosas das terras sagradas. Caso contrário, não teria permanecido de pé por tanto tempo na região desolada oriental. Além disso, as discípulas do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo são extremamente orgulhosas e geralmente desprezam os homens. Quem sabe quais métodos o mestre da seita usou para realmente se envolver com o ancião do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo? Cultivo duplo para alcançar o reino sábio. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Este mestre de seita realmente tinha uma oportunidade dessas. É realmente bom. Mas o que explica essa simpatia toda? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ambos tinham uma boa relação com ele, especialmente esta anciã do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo, cuja simpatia por ele já havia atingido 50. Será que eles já estavam prestando atenção nele e ficaram impressionados com seu talento e força? Eu estava me perguntando quem era. Então é o mestre da seita demoníaca das Fontes Amarelas. O que, você também está interessado neste tesouro das Fontes Amarelas? Um lampejo de frieza brilhou nos olhos de Lin Shen enquanto ele falava friamente. Como um ancião da terra sagrada de Taishuan, ele naturalmente tinha um bom conhecimento das informações da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Li Yuanxiao estava naturalmente envolvido em sua investigação. Isto era originalmente algo da nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas. Vocês cometeram algum engano? Li Yuanxiao trouxe Shu Fangil para perto de Jian Li e disse lentamente. Dentro da planície da zona de perigo nebulosa. Múltiplas forças reunidas aqui. Li Yuanxiao ficou na frente de Jian Li, trazendo Shu Fangil. Por outro lado, pessoas da terra sagrada de Taishuan e da seita demoníaca primordial cobiçavam o tesouro das Fontes Amarelas. Irmãozinho, não tenha medo. Comigo aqui, essas pessoas não podem te machucar, disse Shu Fangil para Jian Li, que estava ao seu lado. A boca de Jian Li se contraiu levemente e irmãozinho. Era a primeira vez que o chamavam assim, e a sensação era estranha. Li Yuanxiao, você perdeu a cabeça? Com seu cultivo de 9º nível no reino da vida e da morte, você quer agir com tanta arrogância aqui? Acho que você realmente quer morrer. Shu Lishu continuou a zombar. Um mero cultivador do reino da vida e da morte ousou cobiçar assuntos de seu santo. Ele estava verdadeiramente cansado de viver. Assim que Shu Lishu falou, os outros também olharam para Li Yuanxiao com expressões zombeteiras, claramente não o levando em consideração. Fangil, deixe essas pessoas com você. Li Yuanxiao não disse nada, mas olhou com carinho para a bela mulher ao seu lado. Shu Fangil deu um leve sorriso e em seguida irrompeu com sua aura. Bum bum bum. Uma aura violenta emanou do corpo de Shu Fangil, revelando sem sombra de dúvida seu 2º nível de cultivo no Reino Santo. Instantaneamente todo o espaço ao redor tornou-se extremamente arrepiante. Shu Imortal do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo, Lin Shen e os outros da Terra Sagrada de Taishuan, que estavam próximos, mudaram drasticamente suas expressões, fixando os olhos em Shu Fangil. Shu Lishu, por outro lado, também estava com os cabelos em pé. Como santo, ele era extremamente sensível a essas manifestações de Qi. A aura emanada de Shu Fangil o fez sentir extremo medo. Ela era claramente uma santa cujo reino era superior ao dele. Já que você me reconheceu, irá embora por conta própria ou devo acompanhá-lo? Disse Shu Fangil com um leve sorriso irônico. A voz de Shu Fangil parecia carregar uma forte sensação de opressão, fazendo com que todos os presentes sentissem um leve tremor. A diferença entre cada nível do reino sábio é extremamente grande. É basicamente muito difícil para um santo de nível inferior derrotar um santo de nível superior, porque aqueles que conseguem alcançar o reino sábio não terão talento ou força insuficientes. A dificuldade de competir em diferentes níveis aumenta naturalmente de forma significativa. Além disso, como anciã do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo, a própria Shu Fangil cultivava poderosas técnicas de cultivo, e sua força e talento eram extremamente elevados. Diante daquelas pessoas, ela naturalmente não sentiu medo algum. Shu Imortal, aconselho-te a não te envolveres nesta lamaçal. Lin Shen rangeu os dentes, a aura de Shu Fangil fazendo sentir medo genuíno. No entanto, o tesouro das Fontes Amarelas era demasiado importante. Nesse caso, só me resta pedir que você morra. A aura de Shu Fangil se intensificou consideravelmente. Uma onda de Qi violenta irrompeu. As pessoas que estavam por perto, vindas da terra sagrada de Taishuan e da seita demoníaca primordial, sentiram um arrepio na espinha. A pressão de uma aura de 2º nível do Reino Santo era simplesmente forte demais. Shu Imortal, tem certeza de que deseja interferir neste assunto? Justo quando Shu Fangil estava prestes a agir contra essas pessoas, outro homem de meia-idade surgiu do reino do vazio. O rosto do homem de meia-idade estava sereno, seus olhos fixos em Shu Fangil. E nome, do Fei. Reino sábio de 2º nível. Destino, soberano de um lado, azul, talento estonteante, azul, favorabilidade 0. É roteiro de vida, personagem secundário em renascimento do imperador demônio ancião da terra sagrada de Taishuan. Pontos de virada recentes nenhum. Outro santo. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, sentindo um leve incômodo. Essas pessoas, será que elas realmente não enxergam? Um a um desejando seu tesouro escondido pediram sua opinião?
Shu Fanjiu e Liu Xiao franziram a testa profundamente, outro especialista santo havia aparecido. E ele era um santo de segundo nível do Reino Sábio, seu reino não sendo mais fraco que o de Shu Fanjiu. Yuan Xiao, só nós dois, receio que não conseguiremos proteger este tesouro das fontes amarelas. Shu Fanjiu franziu a testa com a testa apertada. Originalmente, mesmo com apenas 2 santos de primeiro nível do Reino Sábio e dezenas de cultivadores poderosos dos reinos da vida e da morte, Shu Fanjiu ainda conseguia lidar com a situação graças à sua supressão de reino. Mas agora, outro santo de segundo nível do Reino Santo apareceu. Além disso, a aura dele não era mais fraca que a dela. Parece que Yuan Xiao estava certo. Este tesouro das fontes amarelas não é tão fácil de obter. Muitas pessoas estão de olho nele. Li Yuanxiao também ficou meio sem palavras. Outro santo havia chegado. Jian Li, vamos recuar primeiro. Nós realmente subestimamos a importância que a terra sagrada de Taishuan dá ao tesouro das fontes amarelas. É só um tesouro das fontes amarelas. Não precisamos dele, disse Li Yuanxiao em voz grave. Eles enviaram 2 especialistas do Reino Santo, e um deles era um especialista de segundo nível do Reino Santo, cuja força não era inferior à de Shu Fanjiu. Seus velhos rabugentos, vocês querem o tesouro das fontes amarelas? Pediram minha permissão? Jian Li ignorou Li Yuanxiao e falou, seu olhar percorrendo friamente aqueles santos altivos e poderosos. Assim que Jian Li falou, todos os presentes congelaram. De onde surgiu esse cara para ser tão arrogante? Tem vários santos aqui. Shu Fanjiu, que estava à sua frente, também congelou. Seria aquela a voz de Jian Li? O que Jian Li estava fazendo? Embora tivesse força e talento, aquele claramente não era o lugar para ele falar. Hahaha, isso é realmente hilário. Um cara do reino do mar divino gritando aqui, acho que você está mesmo cansado de viver. Wang Yuanlin, não muito longe dali, sussurrou com os olhos cheios de escárnio. Capítulo 183. Primeira batalha com o santo. Imortal Shu, seu júnior está sendo um pouco imprudente. Permita-me discipliná-lo devidamente. O olhar de Dufei era gélido. Jian Li, um sujeito do reino do mar divino, ousava falar com tanta presunção ali, era realmente ultrajante. Se ele não lhe desse uma lição, onde ele, um santo, iria se exibir? Vários santos estavam falando aqui. Quando chegaria a vez de Jian Li abrir a boca? Rasgar. Assim que Dufei terminou de falar, um som violento de rasgo ecoou no ar. Imediatamente depois, um raio de poder emanou da ponta dos dedos de Jian Li. O violento poder do relâmpago transformou-se em um dragão do trovão. O dragão do trovão, com a velocidade de um relâmpago, avançou em direção a Wang Yuanlin. Wang Yuanlin foi atingido pelo dragão do trovão, e uma violenta flutuação de aura irrompeu. Com um som estrondoso de rasgo, o corpo de Wang Yuanlin foi dilacerado pelo dragão do trovão. Sangue e carne picada espalhados por toda parte. Li Yuanxiao encarava a cena à sua frente com um olhar vago. Jian Li matou Wang Yuanlin instantaneamente? Eu não vi nada de errado, vi. Embora Wang Yuanlin fosse apenas um cultivador de 9º nível do reino da vida e da morte, mas Jian Li não está apenas no reino do mar divino? Como isso é possível? Embora já tivesse superestimado bastante a força de Jian Li, matar instantaneamente um cultivador de 9º nível do reino da vida e da morte era realmente um absurdo. Os vários santos que estavam por perto franziram ligeiramente a testa. Como ousa cometer violência na minha frente? Os olhos de Lin Shen estavam cheios de fúria. Ele próprio morreu diante de seus olhos. Será que ele realmente pensava que ele, um santo, era apenas um enfeite? Dufei olhou para Jian Li com uma expressão gélida, o brilho assassino em seus olhos quase se solidificando. Shu Lishu, que estava mais distante, tinha um sorriso radiante no rosto. Se Shu Fanjiu entrasse em conflito com a terra sagrada de Taishuan por causa disso, o tesouro das fontes amarelas não seria dele? Shu Fanjiu também ficou um pouco surpreso. Jian Li, isso. Irmãozinho, primeiro a Shu Fanjiu respirou fundo e continuou. Eu disse que o tesouro das fontes amarelas é meu. Antes que Shu Fanjiu pudesse terminar de falar, Jian Li falou novamente. Imediatamente depois, o poder dentro da origem sagrada ardeu intensamente. O corpo de Jian Li estava envolto em uma luz dourada infinita. Uma imensa força preencheu todo o corpo de Jian Li, e um raio de luz fluiu sobre ele, avançando diretamente em direção ao povo da terra sagrada de Taishuan. Svi, svi, svi. O projétil de espada se dividiu em vários raios de espada, avançando diretamente em direção aos cultivadores do reino da vida e da morte da terra sagrada de Taishuan. A chama da rotação congelante do espírito demoníaco irrompeu. Todos os presentes tinham uma expressão de incredulidade no rosto. Esse cara é louco? Fazer uma jogada numa situação dessas. Quando seria a vez dele? Com a origem sagrada despertada, a força de Jian Li já não era inferior à de um especialista em santos. Lin Shen bufou friamente, uma luz dourada emanando de seu corpo, seu poder sagrado circulando freneticamente, formando um impacto de poder sagrado que tentava desintegrar a ofensiva de Jian Li. O golpe da espada das 7 mortes e a chama da rotação congelante do espírito demoníaco, com um poder ofensivo incomparável, de fato destruíram o impacto do poder sagrado de Lin Shen. Eles avançaram novamente em direção aos grandes cultivadores do reino da vida e da morte, não muito longe de Lin Shen, após serem abençoados pelo poder da origem sagrada. O pílula da espada das 7 mortes e a chama da rotação congelante do espírito demoníaco tornaram-se incrivelmente poderosos. Eles devoraram instantaneamente aqueles grandes cultivadores do reino da vida e da morte. Todos os outros presentes olharam boquiabertos. O ataque de Jian Li realmente perfurou o poder sagrado de um santo. Isso é demais. Seu pirralho, que coragem! Como ousa cometer violência na minha frente? Não vou deixar você viver. Lin Shen estava furioso e seu rosto ficou vermelho. Enquanto Lin Shen falava, ele avançou em direção a Jian Li. Fanjiu, proteja nosso Jian Li. Os olhos de Li Yuanxiao brilharam.
Ele está apenas no reino do mar divino agora, mas já consegue perfurar um poder sagrado ao tomar emprestada a origem sagrada. Um gênio como ele, se não for devidamente protegido, certamente atrairá a ira divina. Shu Fanju não disse nada, mas enfrentou o ataque diretamente. Shu imortal, seu oponente sou eu. Du Fei, do outro lado, também não conseguiu ficar parado e atacou Shu Fanju diretamente. O coração de Liu Anxiao afundou. Ele quase se esqueceu de que havia outro santo no segundo nível ali. Logo em seguida, Liu Anxiao cerrou os dentes. Não havia outra saída. Ele tinha que ir imediatamente. O ki espiritual de Liu Anxiao se intensificou. Jian Li, entre depressa no tesouro das fontes amarelas. Deixe este lugar conosco, rugiu Liu Anxiao. Liu Anxiao, tendo liberado todo o seu poder, teve uma força surpreendentemente grande, não menor do que a daquele especialista santo. Liu Anxiao, tendo liberado seu poder, imediatamente se viu envolvido em uma luta com Lin Shen. Liu Anxiao e Shu Fanju estavam ambos envolvidos em batalhas com especialistas santos. Uma luz dourada e fluida envolvia toda a planície. Sons violentos e estrondosos ecoavam por toda parte. A aura turbulenta fez com que todos os cultivadores dos reinos da vida e da morte presentes tremessem. Jian Li ergueu uma sobrancelha. A força desse mestre de seita é realmente impressionante. Ele consegue até mesmo lutar contra um santo de outro reino. Ele tem algumas habilidades. Sendo assim, vou buscar o tesouro escondido primeiro. Shu Laoguai, mate aquele cara do reino do mar divino. Vamos explorar juntos o tesouro das fontes amarelas. Rugiu Lin Shen, que estava em batalha. Shu Lishu, não muito longe dali, umedeceu os lábios. Explorar juntos, nada mal. Sendo assim, ele vai esmagar aquele pirralho. Então, sem hesitar, ele atacou Jian Li com rapidez. Seu pirralho, não seja tão arrogante na sua próxima vida, disse Shu Lishu em voz grave, com uma energia espiritual violenta emanando, carregada de poder supremo. Muito bem. Essas pessoas realmente acham que são invencíveis, não é? Hoje, eu, Jian Li, irei reverter o cultivo e atacar um santo. Um lampejo de frieza passou pelo coração de Jian Li, e a luz dourada em seu corpo intensificou-se consideravelmente enquanto ele encarava Shu Lishu com determinação. Lin Shen e Du Fei, que lutavam à distância, tinham olhares repletos de frieza. Esse Jian Li está realmente cortejando a morte. Ele até se atreve a enfrentar o ataque. Será que ele realmente pensa que pode lutar contra um santo só porque tem alguma origem sagrada? Ignorante. Bum, bum, bum. Uma lança da alma do dragão da chama carmesim surgiu na mão de Jian Li. A bênção da origem sagrada elevou o poder de Jian Li a outro nível. Parecia que deuses e demônios estavam rugindo atrás de Jian Li. Uma aura violenta e inigualável emanou do corpo de Jian Li. A lança da alma do dragão da chama carmesim que Jian Li empunhava colidiu instantaneamente com Shu Lishu. A colisão entre eles provocou violentas ondas de rádio. No momento da colisão, o imenso poder pertencente ao corpo sagrado primordial e ao sutra da prisão supressora de deuses e demônios lançou Shu Lishu pelos ares. A luz dourada e fluida atingiu Shu Lishu, e o poder sagrado em seu corpo se dispersou instantaneamente. Uma dor intensa percorreu todo o corpo de Shu Lishu. Como isso é possível? Exclamou Shu Lishu com a voz embargada. Ele foi realmente ferido por um indivíduo do reino do mar divino. Foi verdadeiramente inacreditável. Ele simplesmente não conseguia aceitar que ele, um santo, tivesse sido ferido por um cultivador do reino do mar divino. Era uma humilhação enorme. Não apenas Shu Lishu, mas todos os outros presentes tinham olhares vazios. Esse era um santo majestoso e poderoso. Na verdade, ele foi ferido por Jian Li, um cultivador do reino do mar divino. Não se tratou de um ataque surpresa, mas sim de um ferimento infligido a um santo em uma colisão frontal. Especialmente aqueles cultivadores do reino da vida e da morte, que encaravam Jian Li atentamente, com os olhos cheios de um medo incontrolável. Que tipo de monstro é esse? Capítulo 184. O poder divino destrói o santo. Foi simplesmente assustador demais. Um cultivador do reino do mar divino lutando contra um santo sem ficar para trás. Um santo. Nada mais que isso. Os olhos de Jian Li brilharam com uma luz fria enquanto ele falava com indiferença. Nem mesmo Jian Li esperava que, com o aprimoramento da origem sagrada, sua força pudesse realmente lhe permitir derrotar um santo. É preciso saber que a diferença de nível entre um santo e um cultivador do reino da vida e da morte é extremamente grande. Um cultivador comum de 9º nível do reino da vida e da morte, ao se deparar com um santo, seria facilmente derrotado. Nesse momento, o corpo de Jian Li ainda brilhava com uma luz dourada, como um deus da guerra incomparavelmente dominante. Shu Fanju e Liu Anxiao, que lutavam à distância, ficaram profundamente abalados. A força de Jian Li mais uma vez renovou a compreensão deles. Eles achavam que já tinham superestimado Jian Li. Pequena besta, hoje vou te despedaçar. A expressão de Shu Lishu era de pura loucura, seu poder sagrado pulsando descontroladamente enquanto ele atacava Jian Li. Os lábios de Jian Li se curvaram levemente. Vamos lá. Bum, bum, bum. Nesse instante, Shu Lishu liberou todo o seu poder sagrado. O reino do vazio ao redor começou a se estilhaçar, com violentas ondas de força do elemento por toda parte. Jian Li não se deixou ficar para trás e empunhou a lança da alma do dragão da chama carmesim. A técnica da lança de extermínio divino, sob o efeito da origem sagrada, também irrompeu com um impacto poderoso. O dragão do trovão se transforma em estrelas. Jian Li então usou o movimento da técnica do grande dragão do trovão. Inúmeros dragões do trovão avançaram em direção a Shu Lishu como se quisessem destruir os céus e a terra. O céu mudou de cor, com relâmpagos iluminando o céu por toda parte. Os dragões do trovão se transformaram em estrelas, atingindo a terra como meteoros. Essas ofensivas sem precedentes atingiram Shu Lishu em cheio. Shu Lishu sentiu seu fígado e suas entranhas se partirem.
As terríveis estrelas do dragão do trovão lhe causaram um medo sem fim. Desde que se tornou santo, ele não sentia esse tipo de medo há muito tempo. Este Jian Li era simplesmente um monstro. Seu poder sagrado, que podia suprimir os céus e a terra, era completamente incapaz de causar dano efetivo a Jian Li. A essência sagrada atingindo o corpo de Jian Li foi como um boi de barro entrando no mar, sem causar qualquer ondulação. Além disso, o poder do céu e da terra controlado por Shu Li Shu também foi incapaz de afetar Jian Li de qualquer forma. Uma vez que um cultivador atingisse o reino sábio, ele poderia controlar o poder circundante do céu e da terra, usando sua força contra seus inimigos. Contudo, Jian Li permaneceu completamente imune à supressão do poder do céu e da terra. E o poder aterrador de Jian Li obrigou Shu Li Shu a ficar em estado de alerta máximo. Shu Fangil, que lutava à distância, tinha um brilho estranho em seus belos olhos. Os relâmpagos que desciam do céu lhe causavam uma palpitação incomparável. Muitos outros cultivadores poderosos do reino da vida e da morte que estavam por perto foram mortos diretamente pelo poder do relâmpago de Jian Li. Muitas pessoas foram engolidas pela luz da tribulação antes que pudessem escapar, perdendo completamente suas vidas. O medo permeava toda a planície. A planície, originalmente plana, ficou repleta de crateras causadas pelo poder dos raios de Jian Li. Cachorro velho, você não é muito vocal? Continue latindo. Serpentinas douradas ondulavam ao redor do corpo de Jian Li, cada golpe carregando uma ofensiva sem igual. Embora a essência sagrada de Shu Li Shu também tenha atingido Jian Li. Contudo, o corpo físico de Jian Li era incomparavelmente forte. Sob o aprimoramento do corpo sagrado primordial e do corpo divino imortal, ele bloqueou a maior parte do dano. Sem mencionar que Jian Li também estava usando o Sutra do Nirvana da Fênix, recuperando-se completamente de seus ferimentos. Portanto, foi por isso que Shu Li Shu não conseguiu sequer arranhar Jian Li. Nesse momento, Shu Li Shu sentiu um profundo remorso. Se ele soubesse que aquele sujeito era tão anormal, por que o teria provocado? Nesse momento, Shu Li Shu estava em um estado deplorável, sem mais nenhum traço de sua arrogância inicial. Seu corpo estava coberto de sangue por ter sido atingido por um raio e pela lança da alma do dragão da chama carmesim. Não quero mais o tesouro das fontes amarelas, me deixem ir, façam o que quiserem. Shu Li Shu resistiu desesperadamente ao bombardeio de Jian Li. Seu poder sagrado circulou com toda a sua força para se recuperar de seus ferimentos. Mas foi inútil. A ofensiva de Jian Li foi feroz demais. As feridas antigas não cicatrizaram e novas surgiram. Du Fei e Lin Shen, à distância, ficaram em choque. O que estava acontecendo com aquele cara? Ele realmente fez Shu Li Shu querer recuar, foi simplesmente inacreditável. Aquele era um santo, e mesmo assim demonstrou fraqueza diante de uma formiga do reino do mar divino. Isso era algo inimaginável para eles. Shu Laoguai, espere um momento, vou lidar com esse Li Yuanxiao. Lin Shen rangeu os dentes, seu poder sagrado irrompendo em um rugido. Este Li Yuanxiao também não era um personagem simples. Embora estivesse apenas no 9º nível de vida e morte, ele também podia derrotar um santo. Será que todos os membros da seita demoníaca das fontes amarelas são tão assustadores assim? Ele deveria ter trazido mais gente, mas era inútil dizer qualquer coisa agora. Eu não vou mais jogar, vocês que joguem. Shu Li Shu ficou apavorado. A força de Jian Li era simplesmente aterradora. Ele sentia que se continuasse lutando, se tornaria o primeiro santo a ser subjugado e morto por um cultivador do reino do mar divino. Sem ter lutado contra Jian Li, era impossível compreender o estado de espírito atual de Shu Li Shu. A ameaça que Jian Li representava em seu coração já havia aumentado infinitamente. Ele já tinha se decidido, ignorando aqueles caras. Que se dane o tesouro das fontes amarelas. Pirralha, espere só, eu definitivamente voltarei para acertar as contas com você. Shu Li Shu proferiu uma ameaça severa, depois se virou, preparando-se para rasgar o espaço e escapar. Cachorro velho, tentando fugir agora? Tarde demais, disse Jian Li com ferocidade. Assim que a voz de Jian Li se calou, um dedo enorme se condensou em sua mão. Dedo interceptador celestial da Yu, 4º nível. Descobriu-se que Jian Li vinha secretamente condensando o dedo interceptador celestial da Yu, preparando-se para encontrar uma oportunidade de destruir Shu Li Shu de uma só vez. Agora que ele queria fugir, era a oportunidade perfeita para matá-lo. Após possuir brevemente o poder de combate do Reino Santo ao tomar emprestado o poder da origem santa, o terror da habilidade divina de nível santo finalmente se tornou evidente. Uma energia celestial violenta e um poder espiritual crescente irromperam descontroladamente, e o ar se encheu de uma aura gélida. Bum, 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 com um rugido feroz. Shu Li Shu, que acabará de se virar, sentiu subitamente os cabelos se eriçarem. Parecia que uma energia que extremamente poderosa o havia atingido, tornando-o completamente incapaz de se mover. Bang, bang, bang. Imediatamente depois, o enorme dedo ilusório atingiu Shu Li Shu em cheio. O corpo de Shu Li Shu foi perfurado pelo dedo ilusório, e o Ki tirânico instantaneamente despedaçou seu corpo. Não. Shu Li Shu soltou um grito de partir o coração. Por que ele tinha que se envolver nessa confusão? Irritação, arrependimento, uma mistura complexa de emoções invadiu a mente de Shu Li Shu. Mas agora, nenhuma emoção era útil. O Ki tirânico circulava descontroladamente dentro do corpo de Shu Li Shu. Shu Li Shu, que já estava coberto de sangue e gravemente ferido, foi reduzido a pedaços após ser atingido pela habilidade divina de nível santo de Jian Li. Uma chuva de sangue dourado se espalhou pelo céu. O próprio céu pareceu soltar um lamento momentâneo. Um santo caiu assim, de repente, morrendo pelas mãos de Jian Li. Capítulo 185 A origem dos santos. Shu Laoguai está morto? Lin Shen, que lutava à distância, ficou apavorado. Que tipo de monstro era esse Jian Li capaz de matar um santo? Esse era um santo do mesmo reino que ele.
Se aquele cara conseguiu matar Shu Laoguai, então ele também poderia matá-lo. O corpo de Lin Shen tremeu levemente, o medo se espalhando por seu coração. Jian Li respirou fundo, com o sangue fervendo. Uma chuva de sangue dourado envolveu Jian Li, e ele se sentiu imensamente revigorado e eufórico. Esses santos, eles se acham os melhores, né? Logo em seguida, Jian Li voltou seu olhar para Lin Shen e Li Yuanxiao, que estavam lutando não muito longe dali. Nesse momento, Li Yuanxiao já estava em completa desvantagem. Mestre da seita, estou aqui para ajudá-lo, disse Jian Li em voz grave. Logo em seguida, Jian Li usou a grande técnica com Pen e avançou diretamente em direção ao campo de batalha onde Li Yuanxiao estava. Lin Shen, que estava lutando contra Li Yuanxiao, sentiu o coração afundar. Aquela estrela nefasta estava de fato o atacando, e o poder sagrado em seu corpo chegou a parar por um instante. Bum bum bum. Num instante, Jian Li avançou para o campo de batalha de Li Yuanxiao. A lança da alma do dragão da chama carmesim, com um impacto sem precedentes, avançou diretamente em direção a Lin Shen. O corpo de Lin Shen foi atingido pela lança da alma do dragão da chama carmesim de Jian Li, e o poder sagrado em seu corpo foi despedaçado pela força violenta. Uma mancha de sangue apareceu instantaneamente no corpo de Lin Shen, no local onde ele foi atingido, e o sangue começou a escorrer lentamente da ferida. Ao mesmo tempo, o corpo de Lin Shen também foi repelido diretamente pela força violenta. Li Yuanxiao, que estava ao lado, teve os olhos brilhando. Não admirava que ele pudesse matar Shu Lishu. Esse poder e impacto aterrorizantes foram verdadeiramente formidáveis. Ancião Du, vou recuar primeiro, tenha cuidado. Lin Shen, usando seu imenso poder de impacto, rasgou o espaço e fugiu. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Esse cara tão covarde? Isso era algo que Jian Li não esperava. Du Fei, que estava lutando contra Shu Fangil não muito longe dali, ficou verde de inveja. O que esse cara quis dizer com isso deixando sozinho aqui? Shu imortal, nossa terra sagrada Taishuan não quer mais este tesouro das fontes amarelas. Vamos encerrar este assunto aqui. Du Fei disse então em voz grave, com seu poder sagrado dourado circulando rapidamente. Shu Fangil zombou sem dizer nada, mas o poder em suas mãos de fato aumentou. Velho Gagá, a seita demoníaca das fontes amarelas é um lugar onde você pode entrar e sair quando quiser? Seu companheiro foi embora, então fique. Uma voz clara e ressonante penetrou na mente de Du Fei. Bum bum bum. Dessa vez, Jian Li não se conteve. Um poder violento e inigualável, uma velocidade extrema e a tirânica luz da tribulação dos 9 céus surgiram continuamente. Jian Li, portador de poderosas habilidades divinas, avançou em direção a Du Fei. Du Fei não esperava que Jian Li fosse tão implacável. Descuidadamente foi atingido pela lança da alma do dragão da chama carmesim de Jian Li. Com um estrondo alto, uma mancha de sangue também apareceu no corpo de Du Fei. Sangue vermelho vivo escorria da ferida. Shu Fangil, que estava ao lado, também ficou um pouco atônito. Esse Jian Li era ousado demais. Ele realmente não tratou os santos como pessoas? Du Fei cerrou os dentes, ativando completamente o poder sagrado dentro de seu corpo. Uma violenta força do céu e da terra surgiu ao seu redor, tentando suprimir o corpo de Jian Li. Velho, é só isso que você tem? Então por favor, vá morrer, disse Jian Li em voz baixa. Grande técnica do dragão do trovão. Inúmeros dragões do trovão se transformaram em diversos ataques, preenchendo instantaneamente toda a planície acima. O coração de Du Fei estava cheio de medo, e ele amaldiçoava constantemente Lin Shen, que fugia em sua mente. Li Yuanxiao, que não estava longe e ainda queria ajudar, ficou perplexo. Quem era o santo e quem estava no reino do mar divino? Em pouco tempo, Jian Li, em conjunto com Shu Fangil, derrotou Du Fei, forçando-o a uma retirada contínua. O corpo de Du Fei estava coberto de sangue escorrendo, seus cabelos desgrenhados, e ele não possuía mais a aura invencível de um santo. Não intimide tantos outros, eu sou da terra sagrada Taishuan. Du Fei tossiu um bocado de sangue. Ele jamais imaginou que seria espancado dessa forma por causa de um tesouro encontrado na seita Fontes Amarelas. Além disso, ele corria o risco de cair a qualquer momento. Ao pensar no falecido Shu Lishu, Du Fei sentiu um arrepio no coração. Ele também não seria espancado até a morte, seria. Velho, que terra sagrada Taishuan! Vá para o inferno, disse Jian Li em voz profunda, sua luz dourada tremendo intensamente. Raios e uma força violenta irrompiam continuamente. Por outro lado, Shu Fangil cooperou plenamente com Jian Li. Em pouco tempo, o corpo de Du Fei tremia violentamente e ele ficou coberto de sangue, tornando-se uma pessoa ensanguentada. Você me obrigou a fazer isso. Os olhos de Du Fei estavam cheios de raiva. Imediatamente depois, o mecanismo de Qi tirânico irrompeu do corpo de Du Fei. Jian Li, tenha cuidado, ele está queimando sua origem sagrada, disse Shu Fangil suavemente. A origem sagrada é a coisa mais preciosa para um santo, contendo um poder extremamente violento e uma vitalidade infinita. Após queimar a origem sagrada, é possível obter um poderoso aumento de força. No entanto, é extremamente difícil recuperá-lo após queimá-lo. Portanto, a menos que fosse absolutamente necessário, os santos comuns não queimariam sua origem sagrada. Entregue sua origem sagrada e eu posso deixá-lo ir. Os olhos de Jian Li brilharam enquanto ele falava. Shu Lishu foi morto instantaneamente pela habilidade divina de Jian Li, e Jian Li não obteve nenhuma origem sagrada. A origem sagrada não pode ser retirada, somente o próprio santo pode conferi-la a outros. No entanto, a origem sagrada é extremamente preciosa, e nenhum santo entregaria sua origem a outros facilmente. Afinal, sem a origem de santo, o poder de combate de um santo é reduzido em quase 99%. Para se recuperar, são necessárias vastas quantidades de tesouros celestiais e terrestres e incontáveis anos de acumulação. Você está falando sério? Du Fei parou de ativar sua origem sagrada, com os olhos fixos em Jian Li.
Du Fei sentiu que mesmo se queimasse sua origem sagrada, talvez não fosse capaz de derrotá-los. Se entregar sua origem sagrada pudesse salvar sua vida, então não seria inaceitável. Eu, Jian Li, cumpro minha palavra. Se você me entregar sua origem sagrada, eu o deixarei ir. Disse Jian Li indiferentemente, uma poderosa aura emanando continuamente dele. Du Fei respirou fundo e então olhou para Xu Fanju. O que Jian Li quis dizer é o que eu quis dizer. Entregue sua origem sagrada e nós o deixaremos ir. Disse Xu Fanju sem hesitar. Agora que Jian Li era a principal força de combate, certamente o ouviriam. Muito bem, não é apenas origem sagrada? Eu te dou, disse Du Fei em voz grave. Os olhos de Jian Li brilharam. Esse cara realmente concordou, nada mal, nada mal. Parecia que esse cara realmente não tinha outro meio. Jian Li havia experimentado o poder da origem sagrada. Com a bênção da origem sagrada, seu poder de combate avançou instantaneamente ao reino de um santo. Usando o poder da origem sagrada, ele subjugou e matou um santo diretamente. Além disso, o físico de Jian Li era incrivelmente forte, totalmente capaz de suportar o poder violento da origem sagrada. Capítulo 186 – O fim da batalha. A origem do santo obtida anteriormente de Su Ming foi significativamente consumida após essa batalha. Se pudesse ser reposto um pouco, seria naturalmente excelente. O corpo de Du Fei ainda sangrava e ele parecia extremamente fraco. Em breve, uma poderosa aura emanou do corpo de Du Fei, e uma origem dourada começou a se separar de dentro dele. O rosto de Du Fei empalideceu incrivelmente e seu corpo tremia continuamente. Evidentemente, separar a origem do santo era uma provação extremamente dolorosa para um santo. Li Yuanxiao, não muito longe dali, estreitou ligeiramente os olhos. Esse Jian Li era realmente implacável. Até mesmo um santo do reino da vida e da morte teve que entregar obedientemente sua origem do santo diante de Jian Li. Pouco tempo depois, Du Fei finalmente separou a origem do santo. Uma massa dourada da origem do santo cintilava com um brilho cativante na mão de Du Fei. Esta é a minha origem do santo. A expressão de Du Fei tornou-se incrivelmente cansada, e a aura ao seu redor já não era tão poderosa. Xu Fanju, que estava por perto, olhou para a origem do santo na mão de Du Fei e acenou com a cabeça para Jian Li. Entregue a origem do santo e você poderá ir embora. Jian Li continuou. Du Fei lançou um olhar profundo para Jian Li, cerrou os dentes e entregou a origem do santo a Jian Li. Muito bem, pode ir, disse Jian Li indiferentemente após guardar cuidadosamente a origem do santo. Du Fei respirou fundo, seu coração finalmente se acalmando. Grito. Ao perceber que Jian Li realmente não tinha intenção de atacá-lo, Du Fei abriu caminho à força. A vingança de hoje certamente será paga no futuro. Aguardem só para sentir a fúria da terra sagrada de Taishuan. Du Fei rugiu e então avançou para o espaço. Pum! Assim que as palavras de Du Fei foram proferidas, uma bela faísca surgiu em seguida, penetrando na fenda espacial. Aquele velho gagá, ainda falando pelos cotovelos antes de morrer, Jian Li balançou a cabeça. Bum, bum, bum. Um instante depois, uma violenta explosão ecoou do reino do vazio. Pequena besta, você me enganou. Um rugido dilacerante veio do reino do vazio. Uma chuva de sangue dourado jorrou no reino do vazio, despedaçando-o completamente. Como eu te enganei? Eu disse que te deixaria ir, não que eu não te mataria, murmurou Jian Li para si mesmo. Irmãozinho, você é tão travesso. Pensei que você realmente fosse deixá-lo ir. Xu Fanju sorriu de lado. Jian Li fez beicinho. Quem mandou ele nos ameaçar antes de ir embora? Uma pessoa assim merece morrer. Vendo que Du Fei havia sido derrotado, Jian Li então reabsorveu a origem do santo dentro de seu corpo. Senhor, poupe nossas vidas. Senhor, poupe nossas vidas. Fomos todos forçados. Nesse instante, muitos cultivadores sobreviventes do reino da vida e da morte se ajoelharam e se curvaram repetidamente. Todos eles estavam escondidos bem longe quando a batalha começou. Eles haviam escapado do bombardeio leve de Jian Li. Mas você já viu tanta coisa, o que torna as coisas difíceis para mim. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Estamos dispostos a nos juntar à seita demoníaca das fontes amarelas. Estamos dispostos a nos juntar à seita demoníaca das fontes amarelas. Os cultivadores do reino da vida e da morte que estavam por perto gritaram um após o outro. Eles temiam que Jian Li os matasse instantaneamente com uma explosão. Afinal, já havia 2 santos que haviam morrido pelas mãos de Jian Li. Esses pequenos do reino da vida e da morte realmente não tinham poder para resistir. Jian Li, deixe essas pessoas comigo. Li Yuanxiao sorriu de lado. Jian Li ergueu uma sobrancelha e assentiu com a cabeça. Mais de 20 cultivadores de alto nível do reino da vida e da morte também constituíam uma poderosa força de combate. Jian Li calculou que o mestre da seita provavelmente refinaria essas pessoas, transformando-as novamente em marionetes. Logo em seguida, os poucos que lá estavam assentaram essas pessoas e recolheram todos os despojos de guerra ao redor. Jian Li também obteve muitos recursos: medicina espiritual, pedras espirituais e diversos tesouros. Em especial, o santo caído Shu Li Shu. Seu anel espacial continha muitas medicinas espirituais e algumas pedras espirituais de grau superior. Jian Li, se eu soubesse que você era tão formidável, não teria me preocupado tanto, disse Li Yuanxiao lentamente, olhando para o ambiente vazio ao redor. Após o aparecimento de Du Fei, Li Yuanxiao chegou a planejar levar Jian Li e abandonar o tesouro. Ele não esperava que Jian Li, usando a origem do santo, fosse tão formidável, a ponto de destruir até mesmo um santo. Eu também não esperava que esses caras fossem tão frágeis. Jian Li coçou a cabeça. Nem o próprio Jian Li sabia. Ele pensava que usar a origem do santo lhe permitiria, no máximo, um empate, mas inesperadamente os matou diretamente. Irmãozinho, nosso palácio imortal da nuvem de gelo tem muitas irmãs lindas. Quando tiver tempo, por que não nos visita?
Se conseguir sequestrar a preciosa discípula do nosso mestre do palácio, seu caminho de cultivo será muito mais fácil. Shu Fangil se aproximou de Jian Li e o provocou. A boca de Jian Li se contraiu levemente. O precioso discípulo do mestre do palácio imortal da nuvem de gelo. Muito bem, Fangil, pare de brincar. O discípulo daquele grande demônio não é alvo fácil, disse Li Yuanxiao com um sorriso irônico. Shu Fangil revirou os olhos e disse baixinho. Você acha que Jian Li sofreria nas mãos dela? Li Yuanxiao lançou um olhar para Jian Li, lembrando-se de sua atuação decisiva ao matar Du Fei há pouco, e de como ele conseguia enganar as pessoas sem corar ou ter o coração acelerado. Ele até se viu concordando em certa medida com Shu Fangil. A aparência e a essência de Jian Li realmente tinham o potencial para torná-lo um rei do mar. Mestre da seita, eu matei aquele santo da terra sagrada de Taishuan. Haverá algum problema? Perguntou Jian Li, vendo os dois o encarando discretamente. Li Yuanxiao também recuperou a compostura e ponderou por um momento. Não se preocupe, é só matar um dos santos deles, um problema menor. Li Yuanxiao pareceu ter se lembrado de algo e continuou. Jian Li respirou fundo. Tudo ficaria bem, contanto que Li Yuanxiao conseguisse lidar com a situação. Afinal, o poder da Terra Sagrada ainda era muito grande. Mesmo que Jian Li possuísse o poder de combate de um santo com a origem do santo, enfrentando um gigante como aquele, ele ainda era de certa forma fraco. Vai e recolha o tesouro das fontes amarelas. Eu isolarei toda a terra proibida para que ninguém o perturbe, disse Li Yuanxiao lentamente. Jian Li assentiu com a cabeça. Então deixarei o lado de fora com você. Nesse instante, o portal no reino do vazio foi inundado por uma abundante energia espiritual, emitindo uma luz brilhante. Ah, e leve esse cara com você. Ele ainda pode ser útil, disse Li Yuanxiao, olhando para Jian Yefei, que estava inconsciente. Esse cara pode ser útil? Jian Li ergueu uma sobrancelha. Sendo assim, ele o levaria. Pô. Logo em seguida, Jian Li pegou Jian Yefei, que estava inconsciente, e voou diretamente para o portal no reino do vazio. Com uma oscilação no reino do vazio, Jian Li e Jian Yefei desapareceram no reino do vazio. Ao ver Jian Li e Jian Yefei entrarem em cena, Li Yuanxiao soltou um suspiro pesado de alívio. Muito bem, Fangil, agora depende de nós, disse Li Yuanxiao com uma expressão determinada. Shu Fangil assentiu com a cabeça, e os dois então partiram em alta velocidade em direção ao exterior. Capítulo 187 Completo Sutra do Nirvana da Fênix. Dentro do tesouro escondido das fontes amarelas. No momento em que Jian Li levou Jian Yefei para o tesouro das fontes amarelas, ele sentiu a onda de ki espiritual do céu e da terra pulsando em seu interior. A energia espiritual dourada preencheu todo o tesouro. Um brilho dourado resplandecia por toda parte. Acima do tesouro havia uma pintura que cobria o céu. A pintura liberava continuamente uma força opressora aterradora, preenchendo todo o tesouro com uma pressão imensa. A arte da criação do universo circulava continuamente dentro do corpo de Jian Li, devorando o ki espiritual ao redor como uma baleia. Será este o tesouro escondido das fontes amarelas? Jian Yefei, que estava ao lado dele, tinha o rosto corado devido à onda de ki espiritual. Aquilo não podia ser o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Podia? Jian Li olhou para a pintura que cobria o céu. A aura que emanava da pintura fez Jian Li sentir uma sensação de apreensão. Os tênues vestígios de ki sobre ele suprimiram todo o tesouro das fontes amarelas. Nesse instante, um feixe de luz dourada surgiu acima da pintura, atingindo diretamente Jian Yefei. O corpo de Jian Yefei foi envolvido por intermináveis fluxos de luz dourada. Após algum tempo, os raios de luz dourados no corpo de Jian Yefei começaram a se dissipar. À medida que os raios dourados de luz se dispersavam, a pintura que cobria o céu também começou a retrair seu violento ki. A energia espiritual violenta ao redor também começou a se dissipar. A suave energia espiritual fluía continuamente em direção ao corpo de Jian Yefei. Não me admira que o mestre da seita quisesse que eu trouxesse esse sujeito. Ele é uma ferramenta excelente. Jian Li sentiu claramente que após ser banhada pela luz dourada, a pintura que cobria o céu não transmitia mais aquela sensação de repulsa. A pintura liberava continuamente uma suave energia espiritual e uma vibrante vitalidade emanava de seu interior. À medida que a violenta energia espiritual circundante se dissipava, a aparência completa do tesouro das fontes amarelas também surgiu na visão de Jian Li. Ao redor, havia muitos remédios espirituais preciosos exalando uma rica fragrância. Os olhos de Jian Li se arregalaram. Tantos remédios espirituais, lótus brilho do pôr do sol, ginseng espírito de 9 curvas, flor azul celestial. E todas elas eram medicinas espirituais de altíssima qualidade, com dezenas de milhares de anos. A respiração de Jian Li acelerou. Ele é rico, muito rico agora. Jian Li respirou fundo e contou cuidadosamente. Havia quase 30 remédios espirituais no total, todos tesouros do céu e da terra extremamente raros. Se ele refinasse essas medicinas espirituais, sua força aumentaria consideravelmente. Além de dezenas de remédios espirituais com 10.000 anos de idade, havia também uma pequena pilha de pedras espirituais nas proximidades. Pedras espirituais de grau superior estavam empilhadas como uma pequena montanha, emitindo uma energia espiritual extremamente intensa. Jian Li estimou aproximadamente que existiam pelo menos 100.000 pedras espirituais de grau superior. Só essas pedras espirituais e tantas medicinas espirituais com 10.000 anos de idade já tornaram essa viagem extremamente proveitosa. Jian Li reprimiu seus pensamentos e colocou todas as pedras espirituais e remédios espirituais em seu anel espacial. Após guardar tudo, Jian Li continuou a caminhar mais adentro do tesouro. Havia 3 baús de tesouro mais adentro do depósito. Jian Li caminhou até o lado dos baús de tesouro, e sua vasta energia mental os envolveu, tentando abri-los com ela.
clique, clique, clique. Com uma série de estalos, 2 dos baús do tesouro foram abertos pela energia mental de Jian Li. No instante em que os baús do tesouro se abriram, Jian Li sentiu uma aura extremamente antiga emanando de dentro deles. O primeiro baú do tesouro continha muitas técnicas de cultivo e artes marciais. Jian Li os examinou superficialmente. Escritura demoníaca das fontes amarelas, técnica de cultivo de nível superior, nível santo, controla o poder das fontes amarelas, salva todos os seres sencientes. Punho ilusório dos 9 mundos inferiores, arte marcial de nível santo, altíssimo, que contém o poder infinito dos 9 mundos inferiores. Golpeia o firmamento azul acima, esmaga as fontes amarelas abaixo. Uma arte marcial Dao de punho de nível santo extremamente dominadora e incomparável. Existiam também muitas outras técnicas de cultivo e artes marciais, todas coletadas pelo grande imperador das fontes amarelas. Eram muitos, centenas deles. Do nível profundo ao nível de santo. No entanto, a maioria deles estava abaixo do rank de santo. Apenas a escritura demoníaca das fontes amarelas e o punho ilusório dos 9 mundos inferiores eram decentes. Jian Li balançou a cabeça levemente. No entanto, o próprio Jian Li já possuía uma técnica de cultivo de nível superior de grau santo, então a escritura demoníaca das fontes amarelas não lhe era mais de muita utilidade. Este punho ilusório dos 9 mundos inferiores poderia ser aprendido no entanto. Isto. Jian Li descobriu subitamente uma tira de bambu carmesim dentro da caixa. Não seria este o Sutra do Nirvana da Fênix? Jian Li pegou o pedaço de bambu carmesim e imediatamente um feixe de luz saiu do bambu e entrou na mente de Jian Li. Uma informação profunda passou pela mente de Jian Li. Uma fênix surgiu dentro do corpo de Jian Li, soltando um grito baixo característico da fênix. Após algum tempo, Jian Li finalmente terminou de assimilar a informação. Tratava-se de fato das 3 últimas camadas do Sutra do Nirvana da Fênix. Após obter as 3 últimas camadas do Sutra do Nirvana da Fênix, o Sutra do Nirvana da Fênix de Jian Li finalmente ficou completo, e surpreendentemente, o Sutra do Nirvana da Fênix completo alcançou o grau divino. As técnicas de cultivo e artes secretas do continente antigo estéreo são divididas em céu, terra, profundo e amarelo, e acima disso estão o grau de santo, o grau de divino e o grau de imperador supremo. As artes secretas de nível santo já são extremamente poderosas e raras, usadas apenas por santos, quanto mais por aqueles de nível divino. As artes secretas de rank divino são as artes secretas dos cultivadores de nível supremo, os melhores da elite. Quanto ao título de imperador, este é exclusivo de quase imperadores e grandes imperadores. É praticamente impossível para pessoas comuns alcançá-lo. Geralmente, apenas os descendentes de grandes imperadores e famílias imperiais têm a oportunidade de aprendê-las. Ele não esperava que as partes finais do Sutra do Nirvana da Fênix estivessem, de fato, no tesouro das fontes amarelas. Jian Li sentiu uma onda de alegria. Jian Li tinha plena consciência do poder do Sutra do Nirvana da Fênix. Principalmente em combate, era simplesmente um bug, pois ele estava constantemente reparando seus ferimentos. Combinado com seu corpo divino imortal, sua recuperação de HP era incrivelmente rápida. Ao lutar ao ar livre, Jian Li, confiando no Sutra do Nirvana da Fênix e no corpo divino imortal, tornou impossível para Shu Lishu infligir-lhe qualquer dano efetivo. Se ele conseguisse aprimorar ainda mais essa arte secreta de rank divino, Jian Li não conseguia imaginar o quão forte ele poderia se tornar. Com o corpo divino imortal combinado com o Sutra do Nirvana da Fênix de grau divino, quem poderia me ferir? Jian Li reuniu todas essas técnicas de cultivo e artes marciais, em seguida, olhou para outro baú. No outro baú havia apenas uma placa de jade branca. A placa de jade parecia extremamente antiga, com uma aura extremamente suave ao seu redor. Essa aura era muito semelhante à aura que emanava da pintura que cobria o céu acima. Será que isso tem alguma relação com o tesouro espiritual supremo, o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas? Jian Li sentiu a aura que emanava do local, a qual tinha uma origem quase idêntica à da pintura no céu. No instante em que a placa de jade tocou sua mão, Jian Li sentiu a vasta força de vontade que ali residia. Após algum tempo, a placa de jade emitiu uma força devoradora aterradora. A força devoradora absorvia continuamente o ki espiritual do corpo de Jian Li, fazendo com que seu rosto se contraísse. Mas ele continuou cerrando os dentes, incitando incessantemente a energia espiritual em seu corpo a fluir em direção à placa de jade. Após algum tempo, o ki espiritual no corpo de Jian Li foi quase completamente absorvido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.